A Melhor Amiga. Episódio 1. Ivan Petrovich, eu posso? Eu preciso falar com o senhor. Claro, querida. Você chegou na hora certa. Eu tenho uma notícia boa. Os acionistas aprovaram sua candidatura para me substituir. Então, o comando é todo teu. Que surpresa. Não dá pra ouvir nada, eles estão falando baixinho. Eu te digo, ela vai ser nomeada. Eu não pensei que fosse decidir tão rápido. O que esperar? Já era hora de eu me aposentar. Sabe, eu quero muito aproveitar a vida. Não faz nenhum sentido trazer uma pessoa de fora. Além do que, você é muito responsável. Todo mundo acha que eu não poderia achar melhor candidata. Hã? Obrigada, senhor Petrovich. Sim. Não vou te decepcionar. Pois não? Só que, senhor Petrovich, eu tava querendo sair mais cedo hoje. Então vá. Mas agora, como vai ficar? Tranquilo. O anúncio oficial será feito somente semana que vem. E o que mais que eu teria que te passar, além do escritório? Sobre os negócios da empresa, você está tão por dentro quanto eu. Então vá, pode sair mais cedo e faça o que planejou. Aproveite enquanto você tem tempo. Quando as responsabilidades aparecerem, será difícil achar tempo. Mas se precisar de ajuda ou conselho, eu sempre estarei por aqui. Obrigada, senhor Petrovich. Olha só, que alegria. Eu te disse. Parece que agora a nossa liberdade acabou. A Ana vai apertar tantos parafusos que vamos ter que almoçar ao som de um apito. Como vai? Paulina? Senta que eu tô indo. Por que você tá tão feliz? Tem alguma coisa que eu não tô sabendo? Te conto depois, eu não quero me atrasar. Ana, são 30 minutos a pé. E a reunião é daqui a 1 hora. Mas sabe qual é a minha regra, né? Sim, eu sei. Chegar meia hora antes de qualquer reunião marcada. Você é tão previsível. Mas me conta, tem uma coisa diferente aí. Se você tá tão curiosa, me encontra lá na clínica. E eu te conto tudo. Pode ter certeza. Eu vou sim. Vou desligar o computador, pegar as chaves e fechar o escritório. Ai, pronto. Agora, me deseja sorte. Relaxa. Eu tenho certeza que dessa vez vai dar certo, amiga. Boa sorte, querida. Não se preocupe tanto, Anna Sergeyevna. Vai ficar tudo bem. O tratamento que escolhemos, ele parece ser o mais certo. Os resultados dos exames são promissores. E agora eu vou te passar os remédios. E você vai tomá-los. O resto pode ser cancelado. E, por favor, volte na próxima semana com o seu marido. Doutor Alex, será que agora eu vou ter um filho? Que isso? Jovem saudável, por que não conseguiria? Só, por favor, sem lágrimas. E, por favor, sem estresse. Mas é só de felicidade. Eu já tinha perdido a esperança e o senhor me trouxe de volta à vida. Me devolveu a esperança. Última esperança. Que bobagem. Felicidade é pra ser celebrada, não pra chorar. Eu juro, eu não vou mais fazer isso. Oi, amiga. Sua cara tá ótima. Pelo visto foi tudo bem, não foi? Você não faz nem ideia do quanto.
Então você tá grávida? Bom, ainda não, mas eu vou ficar. Então a gente tem que comemorar. Vamos na cafeteria de sempre? Ai, amiga, eu tô tão Ai, feliz. que bom. Tá, mas e agora? Se o doutor falou sem estresse, como que vai ser com toda essa responsabilidade agora? Mas você tá comigo, não tá? E como eu confio em você, eu vou te recomendar pra ficar no meu lugar. Ai, muito obrigada, amiga. Nossa, que bonito aquele negócio. Esse aqui? Amiga, nós só temos uma semana. Depois o trabalho vai ser uma loucura. Então é melhor trazer sua mãe e seu filho pra cá, porque depois você não vai ter tempo. Sabe, eu tava pensando... O Sasha tá acostumado lá, a vida é mais tranquila. E a minha mãe tem as amigas dela. Eu não sei se vale a pena pra eles mudar agora. Ué, mas você não disse que lá não tem médico? A sua mãe tem problema cardíaco e aqui ela pode fazer vários exames. E até pro Sasha tem muito mais oportunidade. Amiga, eu tô finalmente curtindo um romance agora. E se eu trazer eles, o que vai acontecer? Eu não vou poder sair à noite e nem convidar um homem pra minha casa. Eu tenho medo que eles acabem atrapalhando a minha rotina. E como vão atrapalhar essa rotina, hein? Quando você estiver grávida, vai entender direitinho. Colha! Colha! O quê? O que aconteceu? O médico disse que nós vamos conseguir! Sério? É sério sim, amor! Ah. Que é isso? Nós vamos ter um filho e você tá indo viajar? Ana, eu queria te contar que... Ai, por que você não fala nada? Ai, poxa, estão se aproveitando de você. Antigamente era só uma vez por mês. E agora é quase toda semana. E nós temos que ir ao médico. Eu já organizei tudo. Então... Dessa vez vai ser uma semana como de costume? Ainda não sabemos. Talvez precise ficar mais tempo. Então eu vou marcar a consulta pro final da próxima semana. Numa dessa você volta a tempo, né? Deixa eu ver. Aconteceu alguma coisa? Não, só estou ocupado. Vou pegar minhas coisas e já vou. Tá. Colha! Colha! Já foi. Oi, Dona Maria. Bom dia, querida. Para onde o Nicolau foi tão cedo? Ah, foi a trabalho. E você também vai trabalhar? Pois é. Então se cuida. Bom trabalho, viu? Eu vou para casa assistir meu programa. E ele também. Vamos, vamos. Oi, amiga. Me desculpa, eu me atrasei, né? Amiga, eu te enviei os documentos e a lista de tarefas da próxima semana e eu só preciso que até a saída do Sr. Ivan todos os documentos estejam em ordem. Eu já tô quase terminando o relatório completo, eu só tô conferindo e enviando, então mãos à obra. Ai, Ana, você é tão chata. Não tá um pouquinho curiosa de como foi minha noite com o Antônio? Antônio, seu novo romance? Exato. Pode me contar no almoço? Agora não dá tempo. Aliás, já estão todos ansiosos.
Estão preocupados que você vai ficar planejando o dia deles desde cedinho e vai deixar o planejamento para os próximos 5 anos. Fico nervosa? Quem, eu? Temos a Veroshka para isso. Aliás, vai deixar ela lá ou vai procurar uma nova secretária? Paulina. Tá bom. Deixa quieto. Eu vou trabalhar, tá bom? Anna Sergeyevna? É ela? Boa tarde. Meu nome é Avedev Sergei Gedanevich e sou investigador. O Tomin Nicolau Anatolievich é seu marido? Ai, meu Deus. O que aconteceu com ele? Houve um acidente. Poderia vir até aqui agora? Eu só tô dizendo que não é ele. Olha, na verdade, eu não consegui falar com ele, mas ele nem poderia estar lá porque ele foi viajar hoje cedo ao trabalho. E depois ele... Sente-se. Olha, ele é um ótimo motorista, ele é muito cuidadoso e nunca teve nenhum acidente. Veja, este é o seu carro? Verificamos e está registrado no nome do seu marido. Sim, é nosso. Mas provavelmente ele foi roubado. Anna Sergeyevna, me desculpe, mas... Você precisa ver mais uma foto. Não pode haver erro. Os documentos estavam com ele? Houve um acidente, houve um deslizamento de terra. Parte da estrada desabou e o carro caiu no precipício. Ele. Eu colho o meu marido. Bom, como ninguém mais se feriu, Quando vão nos chamar? Eles entrarão em contato. vamos te entregar as coisas do seu marido, claro. O telefone, infelizmente, não conseguimos encontrar. Aqui, por favor, assine. Caneta. Anna Sergeyevna? Assine aqui. Quer ir a um restaurante? Eu adoraria um restaurante italiano. Ana, o que aconteceu? O Colha não tá mais aqui. Ana, meu Deus, o que você tá dizendo? Ana. Ai, fica calma, amiga, fica calma. Ei, por favor, pode me ajudar aqui? Leva a bolsa dela. Não chora assim, amiga. Calma, respira. Tudo bem, se acalma. Vem aqui. Abre a porta, por favor. Vem comigo, vem. Vai lá, vai. Paulina, Muito bem. eu deixei a bolsa com as coisas no Aham. hall. Depois você organiza, elas estão molhadas. Tá bom. Então eu posso ir? Tá, eu te ligo depois. Ana. Bebe isso aqui. Você precisa se acalmar. Bebe. Como eu vou me acalmar? O meu marido morreu e eu não vou mais ter um filho. Vem comigo. Vamos, levanta. Tem que deitar na cama. Relaxar um pouco. Quer que eu fique aqui com você? Eu tenho que organizar o funeral. Nós vamos fazer tudo. Eu já liguei pra todo mundo. O Ivan Petrovich prometeu ajudar. Deita. Relaxa, querida. Tá bom? Eu nem enviei o relatório. A gente vai enviar tudo. Só relaxa. Quer tomar um pouco de água?
Nós aguardamos você lá, então. Daqui a meia hora. Aquele perto da clínica? Sim. Certo. O velório vai ser no Café Viola daqui a meia hora. Vamos, querida. E fique tranquila. Fique em casa o tempo que você precisar. Não se preocupe com a substituição agora, tá? Vamos. Vamos. Como ela está? Bem mal. Nós não conseguimos conversar. E o momento também... Você sabe, não é ideal. A Paulina vai substituí-la por enquanto. Ela já assumiu todas as responsabilidades. Pois é. Tudo como antes. Não era melhor você ter ido até ela? Não. Agora não é o melhor momento. Ia ser estranho. Afinal, eu e o Tomini não nos dávamos nada bem. Enfim. Anya, depois eu vou te ligar. A direção decidiu te dar tudo que o Nicolau teria direito. Tipo bônus trimestral, as férias. Bom, enfim. Todo mundo ajudou pro monumento. Qualquer coisa, é só chamar. Obrigada, Vit. Eu só queria te pedir mais uma coisa. Tem como você descobrir pra onde o Kolya foi enviado dessa vez? Geralmente ele ia pro Glukhiv. Mas dessa vez ele foi pra um lugar diferente. Eu vou descobrir. Fica tranquila. Onde você estava? Isso é normal pra você? Não, não é normal. No trabalho, eu vou descobrir tudo. Fica firme. Se precisar de alguma coisa, me liga. Ouviu? Ele podia pelo menos ter ligado. Ela estava péssima. Você só percebeu agora? Isso é o que chamam de amizade? Como está? Eu tô bem. Fique firme. Tranquila, tudo dará certo. O que o Kolya quis dizer com aquela frase, que é melhor não saber como ele nos usou nas caladas da noite. Já volto. Não inventa. Infelizmente, não podemos mais perguntar isso pra ele. Obrigada por ter vindo. Não aconteceu alguma coisa? Nada, só conversando um pouco. Ele já precisa ir embora agora. Sim, Anya, querida, tá na hora. Lenk está em casa com as crianças sobrecarregada. Você pode dar uma passada lá em casa qualquer noite, neste fim de semana. A Lenka vai ficar feliz, já que ela tá preocupada com você, que você tá sozinha. Mas eu não tô sozinha. A Paulina tá aqui cuidando de mim e eu nem imagino como eu estaria lidando com tudo isso sozinha. Sim. Sim. Não vou me despedir por muito tempo. Manda um oi pra Lena. Vocês discutiram? Não, claro que não, até parece. Mas é o Kostya, né? Você sabe, né? Ele adora encher o meu saco. Eu já arrumei tudo, tá bom? Olha isso. Os seus cabelos são tão lindos. E o que conversou com o Ivan Petrovich? Ele disse que é pra eu esperar um pouco em casa e depois eu volto. Então ele desistiu de se aposentar? Eu não sei.
Você viu com quem ele foi ao cemitério? Eu tive a impressão que tinha alguém no carro junto com ele. Eu não consigo entender como ele foi para lá. Não adianta ficar pensando nisso. Não quer deitar um pouco, dormir? Sergei Gennadevich? Boa tarde. Veio até mim? Sim. Eu só percebi agora. Eu acho que você me entregou a chave por engano junto com as coisas do Nicolau. Não, elas não são nossas, não é da minha casa. Anna Sergeyevna, não pode haver erro. Eu mesmo tirei as chaves do bolso das calças do seu marido. Desculpe, mas preciso trabalhar. Espera um pouco, por favor. Será que tem como você pedir, por favor, histórico de chamadas do Nikolai daquele dia ou do dia anterior? Anna Sergeyevna, me desculpe pela grosseria, mas qual a diferença para você? O que aconteceu, aconteceu. Não dá mais para mudar. Tudo de bom. Como foi que você veio parar aqui? Paulina, oi, amiga. Você pode ver com o Antônio se ele pode verificar o histórico de chamadas do Nikolai? Tá bom, eu vou pedir. Mas por que precisa disso? É que ele é advogado e com certeza ele tem as conexões. Tá, pode deixar, mas não fica nervosa. Obrigada. O que aconteceu? O histórico de chamadas do Nikolai. Precisa disso urgentemente. Que pesadelo. Me arrepia só de imaginar que depois da sua morte alguém vai mexer nisso. Meu Deus, que horror. Será que ela o controlava assim até quando ele estava vivo? Não parecia. Mas eu acho que ela tá em choque e tá querendo ajudar de algum jeito. Aliás, você tem que terminar de contar. Quem que tava com ele, hein? Eu não sei. Era um homem. Quando eu cheguei, eles já estavam lá. O Ivan Petrovich saiu e disse pra não me incomodar. Eu tentei dar uma olhada no escritório, café, chá, e ele me mandou embora. Então você viu a cara desse homem? Não, ele estava de costas. Eu só vi o paletó e os sapatos. Ania, aqui tá tudo que o Nicolau não conseguiu receber. E o que o pessoal juntou pro monumento. Por favor, diga a todos que eu sou grata. Agradeço de coração. Eu acho que isso aqui é de vocês. Ou de algum lugar. É que o investigador encontrou essa chave no bolso do Kolya. E como a viagem era a trabalho, eu pensei que pudesse ser. Escuta. Não tinha viagem de trabalho. O Nicolau pediu férias, na verdade. Ele pediu 2 semanas que sobraram do ano passado. Não. Eu acho que não pode ser. Sabe por quê? Porque sempre planejamos as férias com antecedência e ele teria me contado. Eu fiquei surpreso que você não sabia. Pedi para me mandarem uma foto da solicitação. Que estranho. Não. Isso não é nada típico do Kolya.
Que sensação estranha. Bom, eu achei que sabíamos tudo um sobre o outro. Não, e nós não tínhamos segredos e agora parece que depois da morte do Kolya, tudo parece tão confuso. E não, eu não tô entendendo. Como é que eu vou viver com isso? Não complique. Apenas viva. Me conta tudo. Por que precisa do histórico de chamadas do Nikolai? Então falou com o Antônio? Ele vai me ajudar? Bom, não tive a oportunidade, mas eu vou pedir. Obrigada. Me liga depois. Mas pode me explicar por que precisa disso? Eu preciso dar uma boa justificativa. Ele é advogado, desconfia de tudo. Hoje eu percebi que não sei nada sobre o Nikolai. Não exatamente nada, mas... mesmo assim, algo estava acontecendo na vida dele recente. E eu realmente quero entender o que era. Tá suspeitando de alguma coisa? Ai, não sei. Ai, para, por favor. Não vale a pena se torturar por isso. Ah, olha o Antônio aí. Você quer que ele te leve? Não, eu ainda vou ficar e depois vou dar uma caminhada. Tá bom, querida. Eu te ligo, tá? Oi. Uhum. Polina. Claro que eu tenho alguns contatos na polícia, mas... não sei, vou tentar. Posso pegar os pratos? Sim, claro. Me manda o número do Nikolai. Muito obrigada, Antônio. Você é um cara incrível, de verdade. Eu disse que eu vou tentar. Não prometo nada. Se eu conseguir, aí sim você me agradece. Com todo prazer, viu? Bom, é aqui que eu moro. Fica à vontade. Sinta-se em casa e não repara na bagunça. Quem é ele? Esse é o meu filho, Sasha. Tem 10 anos. E onde está o pai dele? O pai não faz nem ideia de que é pai. Digamos que é uma produção independente. Sabe, Antônio, eu não quero que tenha nenhum tipo de segredo entre nós dois. E onde é que está o seu filho? Fora da cidade, com a minha mãe. Lá é mais tranquilo e o ar é mais puro. A minha mãe fica em casa o tempo todo, então ele é muito bem cuidado e eu vou visitá-lo todo final de semana. Eu ofereci deles virem pra cá, mas ele recusou. Não quer ficar longe dos amiguinhos. Então, desculpa, você não vai poder me ver nesse final de semana porque eu preciso visitar eles. Eu tô com tanta saudade. Então um período tão estranho, né? O Nikolai e o funeral. Incrível. Você se preocupa tanto com os outros, tão preocupada com todo mundo. Eu me preocupo. Sabe de uma coisa? Eu só queria que tudo fosse mais tranquilo pra todos. Só vou vivendo o momento. Não consigo planejar tudo, que nem a Ana. Não sou capaz de prever nada. De que adianta planejar tanto, né? Ela ficou completamente sozinha agora. Ana! Então era você que estava no cemitério?
Eu tava esperando que fosse só uma visão, mas... Não vai me dizer que você tá triste e que veio expressar suas condolências. Olha só, Ana. Só me escuta um minuto. Eu preciso tomar uma decisão. E ela depende totalmente de você. Oleg, já tem 15 anos. Talvez você não estivesse preparado, mas a decisão eu tomei sozinha. Ana, naquela época você nem me deu uma chance. Pois é. Eu não vou perder o meu tempo 15 anos depois discutindo quem tá certo. Decida você mesmo. E você não vai nem ao menos me ouvir? Eu não quero te ver, eu não quero te ouvir e eu espero que esse seja o nosso último encontro. E se não for o último? A Ana, antes de conhecer o Nikolai, estava com outro cara. Ficou grávida. Daí estavam planejando se casar. Mas daí acabou aparecendo o Nikolai e, pelo visto, decidiu que era uma opção mais vantajosa. Fez o aborto, mas depois, infelizmente, não conseguiu mais engravidar de novo. Entendi. Escuta, e se o histórico de chamadas dela for para algo? Tipo, talvez para chantagear alguém. Ou algo nesse sentido. Não, é claro que não. Ela não é esse tipo de gente. Se alguma coisa não dá certo, rapidinho ela arruma outra coisa. Mas antes ela precisa entender onde errou. Tá bom. A amiga é sua. Que tal se a gente mudar um pouco de assunto? Com prazer. Oi. Ana Sergeyevna, bom dia. É o Avedev. Você poderia se encontrar comigo? Então, pelo que entendi, eu tava certa e você me entregou as chaves por engano? Na verdade, é mais sobre o seu pedido. Sobre o histórico de chamadas. Vamos nos encontrar? Tá, claro. Por favor, me deixe. Não importa o que seja. Infelizmente, já não podemos mudar nada. Me chamou aqui só pra isso? Não, decidi compartilhar uma experiência pessoal. Sabe, eu já decidi seguir a minha esposa. Bem, não sou mais casado com ela, nos separamos. Mas vivíamos bem. Às vezes fico pensando, talvez fosse melhor não saber de nada. Eu tenho certeza que o Kolya não tinha nenhuma amante se tá insinuando isso. Não exatamente, mas eu percebi que você não vai se acalmar. E fico feliz que tenha tanta certeza sobre seu marido. Bem, estude isso. Obrigada. Posso te perguntar? Se você é contra, por que tá me ajudando? Você acredita que encontrei bem cedo hoje uma solicitação de histórico de chamadas na base e era justamente esse número? Claro, uma solicitação falsa. Eu não sei quem você envolveu nisso. Uma amiga da minha amiga. Então agradeça a ela. Se precisar. Ania, como vai? Ainda tá tentando descobrir por que o Nicolau saiu tão cedo aquela manhã? Sim, é uma coisa estranha. Olha só esse número aqui. No dia do acidente, ele não fez nenhuma ligação. Mas no dia anterior, ele fez uma chamada para esse número e deve ser o corporativo, mas está registrado no nome de Nikolai. E você já tentou ligar para ele? Eu até liguei, mas foi uma mulher que atendeu e eu fiquei sem saber o que dizer e
Se for alguma coisa do trabalho, eu acho melhor você tentar resolver isso pra mim. Tá. Tá bom. Oi, boa tarde. Quem que tá falando? Boa tarde, Victor. É você? Aqui é a Liuba. Eu trabalhei no seu refeitório. Lyubasha, sou eu sim. Como é que vai? Tudo bem, obrigada. Aconteceu alguma coisa? Não, foi sem querer. Eu acabei ligando por engano. Mas foi muito bom falar com você. Ah, entendi. Pra mim também. Tá, tchau, a gente se fala. Até logo. Lyubasha, uma menina, trabalhou no refeitório, não por muito tempo, 6 meses, eu acho. Saiu de licença maternidade. No refeitório? É. Mas o que ela tem a ver com o Nikolai? Eles se davam bem. Ele brincava com ela. Ela vivia dizendo que se tivesse um menino, ia chamá-lo de Nikolai. Só isso. Mas por que o número tá registrado no nome do Nikolai? O que será que eles conversaram? Eu sei lá. Ela era de fora. Talvez usasse um passaporte para se registrar. E não podia comprar um chip sozinha. Pode me passar o endereço dela? Anya, eu nem sei o sobrenome dela. Lyubasha, só isso. Olha, desculpa se eu não consigo te ajudar mais que isso. Obrigada pela ajuda, tá? Tá bom. Amiga, me desculpa, mas a primeira coisa que me vem na cabeça é que ele tem uma amante. Mas que amante? Ela tá pra ganhar bebê. E começou a trabalhar recente? Ou você tá me dizendo que o romance deles começou antes disso? Que durou 1 ano e eu não percebi nada? Obrigada. Olha, você tentou bastante. Não descobriu nada. Então talvez não tenha nada pra descobrir. Talvez o destino tenha decidido assim e pronto. Paciência, né? Talvez tenha razão. Bom, eu preciso ir, amiga. O meu intervalo de almoço já tá acabando. E não posso me atrasar. E você vai aparecer mais tarde? Eu ainda não sei. Não consegui falar com o Antônio ainda. Me escuta. E se você voltasse pro trabalho? Talvez fosse mais fácil pra você se recuperar. Eu ainda não me decidi. Bom, não tem jeito. Eu tenho que ir. Não fica triste, tá? Alô? Senhor Sergei? É a Tomina de novo. Nós podemos nos ver à noite? Obrigada. O que aconteceu, Ana Sergeyevna? O histórico de chamadas não ajudou? Não conseguiu parar? Você podia vir trabalhar conosco. Precisamos de pessoas tão persistentes. Desculpe. Bem, o que você tem? Sergei Gennadovich, você pode, com um registro de geolocalização, descobrir onde o Nicolau esteve nessa data? Claro. Eu vou tentar. Obrigada. O Antônio tem uma audiência importante amanhã. Depois do nosso almoço rapidinho, eu fui pra casa. Ou melhor, eu vim pra sua casa. E você não vai comer? Não, só um chazinho. Então tá bom. Eu esqueci de te contar. O quê? Que o Goncharov veio aqui em casa ontem. Sério mesmo? Veio até aqui? Assim, sem mais nem menos? Tava me esperando na rua. E o que ele queria? Me conta. Ele tava querendo conversar, mas não deu certo. E sobre o que ele queria conversar? Eu não sei.
Eu não quis ouvi-lo, mas depois eu pensei que... Como se ele soubesse sobre o Nicolau, você ligou para os seus colegas de faculdade. Será que não ligou para ele também? Amiga, você tá louca. Eu nem tenho o número dele. E mesmo se eu tivesse, eu não ligaria para ele de jeito nenhum. Como você pode pensar isso? Desculpa, tá? É que eu tô com a cabeça cheia. Eu não consigo parar de pensar e eu só tô querendo entender tudo, mas não tenho informações. Acho que eu vou voltar pro trabalho. Mas é óbvio. Você vai acabar surtando, enfurnada aqui nessa casa. Oi, Sergei, pode falar. Sim, claro, estarei lá. Bom dia. Olá. Aqui está. A resposta para o pedido de geolocalização do telefone do seu marido. Mas a geolocalização tá desligada. Exatamente. Ele fez isso nos dias em que foi a trabalho. Ele, por algum motivo, previsivelmente, desligou essa opção do telefone. Bem, espero que isso seja o fim da investigação de vocês. É, parece que sim. Não, peraí. E esse endereço aqui, o que é? Foi só para facilitar na hora de fazer o pedido. Ele esteve lá no começo do ano. Muito obrigada mesmo, Sergei. Era o mínimo que eu podia fazer. Boa sorte para você. Alô, Paulina? Hoje eu não vou ao trabalho, tá? E por que essa voz? Não, é que apareceu uma informação nova. Não, depois te conto. A Anya inventou outra coisa. Não vai vir ao trabalho hoje, novamente. Bom, talvez seja melhor. Melhor? Como assim? Por que dá uma olhada? O Petrovich pediu para redigir uma ordem e ainda não foi assinada. Olha só. Designar Goncharov Oleg Vladimirovich como diretor interino. Obrigada por avisar, Verushka. Polina, você conhece ele? Infelizmente, conheço. Oi, licença. Sabe me dizer onde fica o número 8? O bloco 3 eu não tô conseguindo encontrar. Ninguém consegue. Vai até o arco e vira à direita. Senhora, espera um momento. Se você vem me oferecer algum remédio milagroso, pode seguir o seu caminho, tá? Já me enganei uma vez, não vou cair de novo. Não é isso. Eu só queria uma informação. A senhora já viu esse homem por aqui? Puxa vida. É o Kolya. Ele e a esposa alugam um apartamento com a minha vizinha. Eu já encontrei com ele, sim. Ele viaja muito a trabalho. Tem que ganhar dinheiro, né? A esposa tá de licença maternidade, o bebê tá chegando. Quanto dinheiro eles vão precisar?
A Melhor Amiga. Episódio 2. Olá, prazer. Oi, tudo bem? Você é a Liuba? Sou eu e você quem é? Eu sou a Ana. A esposa do Nikolai. Ex-esposa, você quis dizer? Você veio conversar comigo? Agora já não tem mais o que conversar. Eu não vou mais incomodar você e o Nikolai. Eu prometo, de verdade. Então o Victor não te disse nada? Victor? E o Collie pediu pro Victor te falar alguma coisa? Me escondeu de todo mundo e quando decidiu me largar, contou, foi isso? Liuba, é que... o Collie não tá mais entre nós. Ele faleceu. O enterro foi na semana passada. Ele tava indo pra algum lugar. Provavelmente pra te ver. E houve um deslizamento na estrada e o carro caiu de um precipício. Não se brinca com essas coisas. Eu não tô brincando. Você não tá bem? Vem sentar. Aqui. Eu vou ligar pra emergência, tá? Emergência. Uma mulher grávida tá passando mal. Ah, que ótimo. Melhor assim. Rafael, eu tenho um pedido para você. Sim? Entregue este cartão para Smirnova. Eu não entendi muito bem se o paciente precisa ser internado agora. Claro, sem problemas. Ou você pode esperar. Você é parente da Samokina? Desculpa, estou perguntando. Você é parente da Samokina? Ah, sim. Com o bebê está tudo bem. Ainda bem que a trouxe rápido. O médico responsável só estará aqui amanhã. Ele é quem vai preencher o atestado médico. E vamos precisar do plano de saúde. Se não tiver, pode trazer amanhã. É que eu não sei. O que você não sabe? Eu não sei onde ela deixou. Será que eu posso falar com ela? Tudo bem, fale com ela antes de transferirem para o quarto. Obrigada por chamar a emergência. Mas, por favor, vá embora. Ô, Liuba,
Onde é que tá o seu plano de saúde, hein? O doutor disse que amanhã vão fazer a papelada e é obrigada a ter o plano de saúde. E se eu não puder trazer pra você, pra quem eu posso pedir? Eu tenho as chaves do apartamento. São do Nikolai. Eu vou deixar elas com a vizinha, tá? Qual é o nome dela? Sim, pode ser com a vizinha. Tia Kátia, o plano... Eu acho que tá na estante de livros. Tem uma pasta azul lá. E pedir... Não tem mais ninguém pra pedir. Ô, doutor, quando eu trouxer o plano de saúde, pra quem eu entrego? Se você me trouxer hoje, me encontra aqui. Se for amanhã, tem que ser às 8 horas na recepção. Pergunte onde encontrar Egor Dmitrievich. Eles vão te explicar. Tá bom, eu entendi. Oi, Paulina. Pode me avisar se for algo urgente? Ai, a minha situação mudou e eu não vou poder voltar ao trabalho. Olá. Bom dia. Oi, boa tarde. Boa tarde, Vera. Oi. Quem tá lá? Como sempre, os dois. O nosso e aquele Goncharov. Ah, ótimo. Ah, espera. Pediram pra não incomodar. Vera, como diretora financeira da nossa empresa, eu tenho que estar ciente de todas as mudanças no quadro de funcionários. Mas a nossa diretora financeira é a Anya. Era. Olá, senhor Ivan Petrovich. Boa tarde, Oleg. Boa tarde, Paulina. Desculpem eu interromper, mas temos um problema, Ivan Petrovich. Eu acho que a Ana não vai voltar ao trabalho. Oi, Paulina. Pode me avisar se for algo urgente? Ai, a minha situação mudou e eu não vou poder voltar ao trabalho. Tem um relatório trimestral chegando. Temos que preparar os documentos de 2 licitações. Nós temos que resolver isso urgente. E qual é a situação da Ana? Meu Deus do céu, como é que eu posso saber? Eu ligo pra ela, ela desliga. Já fico aqui de manhã até a noite. No fim de semana, visito o meu filho. Eu não tenho como resolver os problemas dela. Pelo que eu entendi, você tem a solução, não é isso? Senão, não estaria aqui. Por enquanto, eu só tenho uma opção. Precisamos dar pra Ana o trabalho remoto. Talvez ajude ela a voltar ativa. Eu acho que sim. Sem ela, nós não vamos conseguir. Me parece razoável. Espera um pouquinho, eu entendi direito? Você está querendo se nomear como diretora comercial no lugar da Ana. A Ana passa a ser sua subordinada. Bom, isso vocês que decidem. Mas, sinceramente, eu não vejo outra saída. Viu isso? Tô achando que aquele relatório que fez o conselho de administração rejeitar a candidatura da Ana também foi feito pela Paulina. Mas agora não tem como provar. Sem a Ana não tem jeito. Acho que está na hora de conversarmos com ela. Espera, quem é você? Como é mesmo seu nome? Ana. A senhora é a tia Kátia? Sim. A Lilba me falou de você. Como ela está? Está tudo bem? Sim, tá tudo bem com o bebê, tá tudo certo. Só preciso do plano de saúde, por isso eu voltei. Pasha, aquela golpista tá aqui de novo. Aquela que eu te falei. Vê se vem logo pra cá, tá bom? Vou ficar de olho nela enquanto ela tá na porta. Aham.
Só tem 20 anos. Zaitsev, Pavel Mikhailovich, policial. Posso ver seus documentos? E com que base? Olha, aqui tá a tia Kátia, ela sabe. A Liuba foi levada pro hospital e eu só vim pegar o plano de saúde dela. Mas a Liuba foi liberada do hospital há 2 dias. Hoje de manhã ela disse que estava tudo bem e logo que você chegou, já chamou a emergência. Você devia conferir, não é à toa que ela tá andando por aí farejando. Eu até liguei pra dona Valentina, ela já vai chegar. Seu passaporte, por favor. Aqui, olha aqui na minha bolsa. Eu não trouxe nada além do plano de saúde. As chaves estão aqui, como eu combinei com a Liuba. Mesmo assim, eu peço que você mostre o seu passaporte e explique qual é o seu vínculo com Samokina Lyubov Fedorovna. Tá aqui. Então, Tomina Ana Sergivna. Parece que não mentiu. O Kolya também era Tomin. Sim, eu sei. O contrato de aluguel está no nome dele. Olha só, leia o que tá escrito aqui. Casamento registrado com Tomin N.A. Eu não entendi. Então você é a esposa desse Tomin? E a Lyubov Fedorovna, quem é pra ele? Agora entendi. Olha só, não tem filhos. Ele é o marido dela. Enganou a Luba para que ela tivesse um filho dele. Tenho certeza, eu vi isso na televisão ontem. Ai, tia Kátia, sossega com essa televisão. Explique, por favor. Tá, só um minuto que eu já vou te explicar tudo. Sergei Gennadievich? Oi, é que eu vou precisar da sua ajuda. Tá bom, Antônio. Eu vou tentar sair mais cedo. Eu te aviso, tá? Ai, mas que surpresa é essa? Ai, por favor, me conta. Eu fico ansiosa, você ocupou sabe. até o escritório. Foi rápida, hein? Ai, desculpa, eu não posso falar agora. Eu te ligo depois. Sobre eu ocupar o escritório dela, eu já combinei com ela antes de você chegar. Fica tranquilo, tá? Mas as circunstâncias mudaram. Agora isso tem esse nome? Eu não sei o que você tá querendo, tirando o cargo da Ana, depois justamente da morte do Kolya. Mas tudo isso tá parecendo muito nojento. Muitas coisas no mundo não são exatamente o que parecem. E isso se aplica principalmente às piores coisas. Como é que é? Citação. Então, Pavel, obrigado pela vigilância. Agora estamos com isso. Bom, o trabalho é assim, você sabe. Por favor, só encontre logo a Liuba. Os enfermeiros, pelo visto, não eram de verdade. Eu te falei. Ela levou a Luba embora para tirar o bebê dela. Que descarada. Então, obrigado, senhora. E para você também. Não se preocupe, vamos resolver tudo. Vamos embora. Saibam que eu guardei o endereço dela. Se não derem conta, eu mesma vou verificar. Eu nem duvido. Eu sabia desde o começo que ela era uma golpista. Ana Sergeyevna, diga, é sempre assim com você? Assim como? Inesperado. Não, na verdade sempre é bem planejado e correto. Aliás, ontem eu vi um programa sobre essas mães. Oi? É Sobre isso quem? mesmo. Então, uma dessas mães, ela não quis o Substitutas? bebê. Então, ela levou o Ô, bebê tia pra um Kátia, desses olha, lugares seria pra bom doar. assistir menos TV e acreditar em tudo que falam por aí. Então, fique bem e até logo. E como está? Eu não entendo. Como foi que eu não percebi nada? E como ele teve coragem de mentir na minha cara? Eu não quero viver assim. Vai ver que a Liuba também resolveu não entregar o bebê. E essa aí já chegou de olho. E agora o que vai acontecer? Agora vão te levar para os tribunais. Para você aprender para quem deve alugar o apartamento. E o que eu devo fazer agora? Eu vou levar você para sua casa. Obrigada. Me conta uma coisa. O contrato foi feito em nome de quem? Em nome do Nikolai. Então,
Olha, escuta o que eu vou te dizer. Eu não vou te dar um conselho ruim. Sim. Primeiro, você pega o contrato, você tem que levar para um advogado. E é verdade que agora você tá no lugar da Anya? Afinal, vocês eram amigas, né? Você quer dizer que eu meio que tô tomando o lugar dela? Ah, entendi. E o fato dela tomar o meu lugar é normal? Ah, eu esqueci de te contar. Tá aqui só há 3 anos. Eu fui a diretora financeira dessa empresa. Fui eu quem trouxe a Ana pra cá, porque ela não conseguia arranjar emprego. Daí saí de licença maternidade. E enquanto eu fiquei 2 anos com o bebê, ela rapidamente conseguiu ganhar a confiança do Ivan Petrovich. E quando eu voltei, já era fato consumado. Foi assim que a minha amiga me agradeceu por ter conseguido um emprego e ensinado tudo pra ela. Eu não acredito. Você não acredita? Pode perguntar pra quem trabalha aqui há mais tempo, então. Minha nossa. E você, o que tá fazendo aqui? O Ivan Petrovich até se acostumou com as suas loucuras, mas o Goncharov não vai tolerar isso. Na verdade, eles 2 viajaram. Depois que conversaram com você, foram embora, juntos. Que curioso, pra onde foram? Então, o que fazemos? Talvez ela nem apareça hoje. Eu vou levar você pra casa. Enquanto isso, tento esperar por ela. No fim, vou mandar uma mensagem dizendo que uma revisão de serviço foi agendada para o último relatório financeiro dela. Temos que saber quando ela vai conseguir voltar ao trabalho. Não, mandar mensagem é ruim. Vamos esperar mais um pouco, tá? Eu queria que minha aposentadoria fosse um pouco mais tranquila. Primeiro que eu não consegui passar a candidatura da Ana. Quantas vezes você recusou o cargo para poder protegê-la? 2? 3 vezes. Pelo menos te ofereceram de novo. Senão teriam mandado alguém de fora. Agora, como defender a Ana, eu não faço ideia. Não esquenta, a gente vai tentar. Eu já conversei com o pessoal especialista em computadores e eles vão tentar restaurar o arquivo anterior. Talvez a gente consiga provar que não foi a Ana quem inseriu os dados como a Paulina afirma. Não entendo o que a Paulina ganha com isso. Para ela, a promoção da Ana seria um grande benefício. Bem como ela falou. Circunstâncias. Você viu essa tal circunstância. E agora? Agora nada, só não vamos poder falar sobre isso. Oi, Antônio. Oi. Ai, me desculpa. Podemos dar uma passadinha na Ana antes? Claro. Por quanto tempo? Ai, eu ainda não sei. Como assim? Antes me responde, ela atendeu as suas ligações? Paulina, tenha uma boa noite. Pra você também. Ela deveria ter voltado ao trabalho hoje, mas mandou uma mensagem falando que tinha circunstâncias. Ai, eu tô com mau pressentimento. Ai, eu acho que o novo chefe não vai tolerar isso. E vocês mudaram a gestão? Sim. E quem entrou foi o cara que deixou a Anya há 15 anos. Agora eu entendi por que ela não foi trabalhar. Imagina, ela nem sabe disso. E por que não conta pra ela? É justamente por isso que quero ir na casa dela. Não é o tipo de coisa que se fala por telefone. Pois é, não por telefone. Então vamos? Você não se arrepende de ter investigado e descobrir tudo, né? Não, não me arrependo. Eu só quero poder organizar e colocar tudo no lugar. Onde mais você quer. Muito obrigado. Estava muito gostoso. Mas eu não tô falando da Lilba, eu tô falando de mim.
É que parece que eu acordei. E nesse sonho, da minha vida anterior, tudo era claro, no plano. E foi assim que o Nikolai me ensinou. Ele me ajudou muito quando a pessoa que eu amava acabou me traindo. Bom, o Kolya, como eu posso dizer, ele me ensinou a viver de novo. E para isso, eu tenho que planejar tudo na vida e seguir claramente o plano estabelecido. E se algo der errado, eu corrijo e faço os ajustes. Me desculpe, Ana Sergeyevna, mas isso é uma loucura. Você não é um robô. Eu acabei virando um robô. Eu vivi assim por 15 anos e eu achei isso normal. E o Kolya, eu nem sei como reclamar. Talvez ele achasse que isso é o melhor pra mim. Bom, então foi por isso que ele viveu uma vida dupla, permitindo-se afeição sentimental. E você é separado da sua esposa? Ela também te traiu? Pois é, a parte estúpida foi que não. Quando jovem, eu inventei algo. Bem, eu decidi segui-la. Ela descobriu tudo, ficou bem ofendida. E disse que não dá pra viver sem confiar um no outro. Aí ela foi embora. E depois não se casou mais? Não, sei lá. Não encontrei outro igual. Obrigado. Vamos lá. O quê? Não, nada. Eu pensei que eu ainda tenho que me justificar pra tia Kátia, tipo que eu não sequestrei a Lyuba. Acho que sim, pessoas como a tia Kátia não se acalmam. E talvez... Tem como você levar o plano de saúde pra Lyuba? É que tem que ser até às 8 da manhã. Certo, eu levo. Bem, me desculpe, eu já tenho que ir. A noite e o dia foi difícil pra você. Enfim, obrigado. Você é estranha, Ana Sergeyevna. Ela levou o marido de você e você ainda se preocupa com ela. Deveria ter outros sentimentos por ela. É, eu deveria. Talvez eu só tenha desaprendido a sentir. Eu vou pegar aqui a carteirinha dela. Uhum. Eu te ligo depois, tá bom? Obrigada por tudo. Obrigado você. Tudo de bom. Boa noite. Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Oi, amiga. Oi, tudo bom? Boa noite, Antônio. E esse cara? Olá. Ele é o investigador que estava com o caso do Nikolai e me ajudou com algumas coisas. Ana, desembucha logo. No que você se meteu dessa vez? Por que precisa da ajuda de um investigador? Mas eu não me meti em nada. Eu só tô tentando juntar os pedaços da minha vida, que não é nada fácil. Tá parado aí por quê? Vai logo. Tchau, querida. Não fica triste, hein? Até mais. Até mais, Ana. Eu não aguento isso, que absurdo. O que te deixou tão brava? Ela tá juntando a vida dela aos pedaços. Eu que tô juntando a vida dela que tá aos pedaços. Agora eu não entendi nada. Me desculpa. Eu só tô cansada. Eu trabalho por ela, apoio ela integralmente. Enquanto ela tá fazendo sei lá o quê? Desculpa por ter gastado a nossa noite com essa loucura, tá? Não tem problema. E quais são os planos pro resto da nossa noite? Para a noite... nenhum. Desculpa, tenho muito trabalho. Mas aqui está a surpresa prometida. É o Museu de Ciências Naturais. Tem umas coisas técnicas, você pode montar, desmontar, ver como funciona, entendeu? E por que 3 ingressos? Bem, eu pensei... por que não conhecer o seu filho?
Ele vai estar em férias em breve, não é? Obrigada, Antônio. Você é tão fofo. Paulina, espera! Oi, Maria. Bom dia. Eu queria te perguntar, por que os homens estão sempre na casa da Ana? Homens? Do que você está falando? Bom, ontem primeiro vieram 2, mas ela não estava em casa. Eles estavam esperando no carro. Quando ela voltou com outro, eles saíram imediatamente. Como eles eram exatamente? Bem... Com licença, a ala de maternidade é ali. Só pessoas autorizadas entram. E agora sim, pode? O que você quer? Preciso falar com Samokna Lyubov Fedorovna. E entregar o plano de saúde. Suba para o 3º andar. Eu vou ligar para o posto. Só coloque o jaleco direito. Obrigado. Até mais. Bom, como a Ekaterina Semenovna não consegue te ligar, ela inventou essa ideia maluca. O meu telefone descarregou e eu nem percebi. E agora eu não tenho quem me ligue. Espera, e os parentes e os familiares? Eu sou adotada. Eu tenho parentes, mas eles não têm tempo pra mim. Espera, e pra onde você vai depois, quando o bebê nascer? Eu não sei. O mundo também tem pessoas boas. Eu vou conseguir me virar. Ah, não creio. Então você levou ela pro hospital e depois foi com o plano de saúde. Tá maluca ou o quê? Mas ela tá grávida. É, exatamente. Será que você não entende? Ela vai ter um filho em breve. E o pai desse filho é o Nikolai. Muito obrigada por me lembrar. Ai, me desculpa, mas agora não é sobre isso. Então, se ela tá de licença maternidade, é 2, 3 meses e pronto. E pra herança, pelo que eu saiba, pode pedir até 6 meses depois da morte. Nossa, eu tenho a mesma presilha. Ah, é? Igualzinha. O Antônio me deu, é bem comum, né? Mas vamos ao que interessa. Ela vai ter o bebê e precisa fazer o exame. Daí pode provar que o pai é o Nikolai. E pede pela herança. Então, a casa tá registrada em nome de ambos? Tá. Então não é tão grave. Ela só vai ganhar 25% da casa. Eu vou conversar com o Antônio sobre isso. E olha, é bom que você tenha feito amizade com aquele investigador. Por via das dúvidas, continua conversando com ele, tá? Ai, agora eu preciso ir. Eu tô atrasada. Bom, então, Ekaterina, todas as suas perguntas foram respondidas? Sim. Que bom. Se você me der as chaves do apartamento, eu posso levar o carregador para a Lyuba. E você pode ligar para ela e ver se tudo está como eu te contei. Ah, eu vou lá buscar o carregador. É, você a decepcionou. E ela tá contando pra todo o bairro os horrores da gestão de aluguel. Não se preocupe. Ela vai ver novas ideias na TV. Sim, ela é inofensiva. Inofensiva, você diz? Uma mulher grávida foi colocada pra fora de casa por causa dela. Aqui. Toma o carregador. E diz pra Lyuba que as coisas dela estão comigo. E o dinheiro adiantado que a Valentina, a dona do apartamento, deixou pra ela também tá comigo, tá? E quando ela voltar, eu entrego. Entendi. Tia Kátia. Tia Kátia, eu tenho uma dúvida pra tirar com você sobre a vizinha. Na verdade... Está atrasada, senhorita Paulina. Bom dia pra você também.
Tá triste depois da visita de ontem à noite? Quando foi ver a coitadinha da Ana? Eu tinha absoluta certeza que você tinha tudo sob controle. A Ana sabe disso? O que exatamente ela deveria saber? Que você teve aqui? Ou que pegou ela de surpresa? Me fala o que ela precisa saber, porque daí eu posso contar tudo pra ela. Tenho certeza absoluta disso. Mas falando sério, o que tá acontecendo com ela, você sabe? Não tenho certeza que você queira mesmo saber. Mas eu quero. Tá, você que sabe. Sabe, é uma sensação muito estranha. E eu finalmente acordei. Eu só quero acreditar que você queria fazer o melhor. Adeus. Definitivamente ela não vai abrir mão dos planos dela. Ela não sabe viver de outro jeito, né? Nesse momento, a Ana tá muito ocupada escolhendo os candidatos para serem pai do futuro filho dela. E essas são as circunstâncias. Bom, você pode se oferecer como candidato, mas acho suas chances pequenas. E ela, com certeza, não vai voltar a trabalhar em breve. Eu te agradeço pela informação. Pode contar comigo. Antônio, meu querido, como você tá? Eu senti tanto sua falta. Que tal se a gente tomar um café da manhã tarde ou um almoço cedo? Paulina, onde? Oi, amiga. Aqueles lá estão juntos de novo? Sim. Vem cá. Eu ainda não entendi nada. O Goncharov é o diretor ou não é? É isso, querida. Ninguém entendeu. Certo. Escuta, se alguém perguntar por mim hoje, fala que eu tô o dia todo na Receita Federal. Tá certo. Bem, agora tá tudo melhor. Obrigada. Estamos melhorando. Bom dia. Quem é o próximo? Olá. É pra você. Muito obrigada. Eu ainda tenho um pedido. Anote o seu número pra mim. Só por precaução, porque o vizinho, pra dizer o mínimo, tem muita imaginação. Eu expliquei que está tudo bem com você, mas vai saber o que ele pode inventar, né? Yuba, por que você aluga um apartamento pra quem é do orfanato? A moradia é garantida. Sim, eu tinha um apartamento. Mas os parentes pediram para transferir para o nome deles. Disseram que sem isso não conseguiriam o crédito, aí eu transferi. E assim que os documentos foram transferidos, eles se mudaram para lá. Entendi. Agora eles não consideram mais você como parente. Enfim, vamos resolver essa questão do seu apartamento depois. Então, me ligue quando for liberada, tá? E isso também é pra você. Muito obrigada. Até logo. Alô, Sergei? Oi, bom dia. Nossa, realmente bom. Sua voz está melhor hoje. É, eu tô passeando pela cidade. Só aproveitando os últimos dias de calor. Ana Sergeyevna, onde você está agora? Eu poderia ir até aí? Que aconteceu alguma coisa com a Lyuba? Não, está tudo bem com a Lyuba, mas eu realmente preciso da sua ajuda. Talvez até de um conselho. Tá bom, então. Nós podemos nos encontrar perto do meu escritório daqui umas 2 horas? É que eu tava indo pra lá, pra dizer que amanhã eu vou voltar a trabalhar. E você sabe o endereço?
A gente já se vê. Então, querido, ela me pediu para conversar com você. Pode me dar umas orientações como advogado? Cá entre nós. Apesar dela ser minha amiga, eu tô completamente em choque com isso. Dá pra acreditar? O bebê ainda nem nasceu e ela já tá pensando em como se livrar deles. Pra que, sabe, a Luba não consiga pegar uma parte dos bens dela. Mas os fatos são contra. Mas como assim? Bem, veja por si mesma. Por que ela chamou uma ambulância para a amante grávida? Depois foi para o hospital com ela, correu atrás do plano de saúde. Olha, eu também não tô entendendo nada. Talvez tenha sido precaução, para facilitar as negociações depois. Que foi? Fala. Nada. É só estranho. Você tem seus próprios problemas e quando escuto parece que só fala sobre a Ana. Desculpa, eu acho que eu me empolguei um pouco. E é verdade, eu tô com tantos problemas. Eu te liguei porque não vai dar pra gente se encontrar à noite. Eu preciso ir ver a minha mãe, ela tá bem doente. E também pra ver o Sasha, o meu filho. Vou preparar o nosso passeio surpresa. Bom, eu só posso te levar à noite. Vou estar livre por volta das 5. Antônio, às 5 horas é muito tarde, eu vou pirar. Eu vou de táxi mesmo, não tem problema. Tudo bem. Eu vou chamar um táxi pra você. Me passe o seu endereço. Obrigada, meu querido. Sasha, vamos. A mamãe disse que vinha hoje. Bom, se ela conseguir vir, ela vem. Mamãe? Sasha, cheguei. Como você tá, meu querido? Eu tava com tanta saudade de você. E aí, tudo bom? Eu tô bem. E aí, mãe, como você tá? Obrigada, estou bem. Se eu entendi, você vai ficar com a gente no máximo até amanhã? Mãe, eu já te falei. Enquanto a Ana não voltar ao trabalho, eu não vou ter nem um minuto livre. Então não posso te esperar no próximo final de semana? É claro que não vai dar. Mas nas férias, eu vou te levar comigo e vamos conhecer um lugar incrível. Pra onde? Depois eu te conto tudinho. Eu até já comprei os ingressos, acredita? Aqui estão. Poxa, que legal isso. O Artem me contou. Ele foi com os pais dele recentemente. Esse terceiro ingresso é pra quem? Na verdade, isso é surpresa. Quando a gente for, aí você vai saber. Muito obrigada, mãe. Antes você me conta, quem é essa surpresa? Aí eu decido se o Sasha vai nas férias com você ou não. Oi, tia Kátia. Sim, eles me deram um recado de que estava preocupada. Muito obrigada. Tá tudo bem, eu tô no hospital. Você vai ficar muito aí? É porque eu tô aqui tropeçando nas tuas coisas, né? Você podia mandar alguém pra pegar. E o seu dinheiro eu te dou pessoalmente quando você chegar. Mas que coisas? E que dinheiro do que a senhora tá falando? Não estão com você e o investigador não te contou nada? A Valentina alugou seu apartamento para outros inquilinos. E eles vão se mudar amanhã. Não, ele não falou. Entendi, tia Kátia. Oi, Sanek. Oi, pai. Eu soube que foi você quem comprou os ingressos. Poxa, que legal que vai todo mundo junto, né? Que ingressos? Pra onde vamos? Nas férias. Na próxima semana. Desculpa, filho. Eu não vou estar na cidade na próxima semana. Me desculpe. Eu não posso falar agora. Eu te ligo mais tarde. Vamos logo. Tá legal. Ai, mãe, o Antônio é advogado e ele quer muito conhecer o Sasha. E, inclusive, foi ele quem comprou esses ingressos. O que tem de errado com isso? O que tem de errado é que o Sasha mal te conhece.
Você só aparece de vez em quando. Parece até que fui eu quem decidi isso, né? Vocês e o Yuri que combinaram sem me avisar nada. Que o meu próprio filho estaria melhor sem mim. É melhor, sim. Quanto eu passei com as suas mentiras. E o Yuri também suportou por 3 anos enquanto eram casados. Depois ainda levou mais 3 anos para se recuperar. Nem quero imaginar o que teria acontecido com a criança se ele tivesse ficado com você. Enquanto seu advogado, ele vai acabar te entendendo. Eu tenho certeza. Então você não precisa conhecer o Sasha. Aonde você vai? E quem vai fazer a lição de casa? Pega os livros. Vai fazer a lição. Meu Deus, mãe. Eu já tô farta dos seus conselhos idiotas. Eu tenho 35 anos, tá? Eu posso decidir por mim mesma com quem eu quero estar. E como eu quero viver a minha vida. Você sempre decide sozinha. Só que quem tem que resolver as coisas sou eu. Vivo como se estivesse em um vulcão, esperando a próxima erupção. Oi, Ana Sergeyeviana. Oi, Vê. O diretor tá aí? Está sim. Quer deixar recado? Não, obrigada. Eu vou entrar sozinha. Vê, onde você compra aqueles doces deliciosos que todo mundo adora? Ah, eu tô indo almoçar. Você quer alguma coisa? Ficarei muito grata. Tá bom. Ah, por favor. Sim. Você sabe para onde a Paulina foi? Ela não atende. Ah, ela foi pra Receita Federal de manhã. Eu acho que não volta hoje. Estranho. Você vai almoçar? Sim. Mas se for algo urgente... Não, não é. Pode ir. Obrigada. A Verônica falou que a Paulina foi para a Receita Federal de manhã. Bom, talvez isso seja até positivo, mesmo que não seja verdade. Agora eu vou pedir para os técnicos darem uma olhada no computador dela para ver se acham alguma coisa. Tio Ivan, você não parece estar muito bem hoje. Eu não sei. Talvez seja a pressão. Quer que chame a ambulância? Ah, bobagem. Se precisar de alguma coisa, me liga. Até. Dan, por favor, me leve para casa. Olá. Oi, Ivan. Oi, acho que caiu aqui.
A Melhor Amiga. Episódio 3. Ainda bem que você já passou por aqui. Senão eu ia achar que tava tendo alucinação. Mas o que tá acontecendo aqui? Cadê o Ivan Petrovich? Ele não tá se sentindo bem. Falei pra ele ir pra casa. Ofereci uma carona, mas ele não quis. Estranho vocês não terem se cruzado, ele acabou de sair. E eu, como pode ver, tô aqui. Tô tentando garantir o seu cargo, é isso que eu tô fazendo. Exatamente isso. E é sobre isso que eu queria falar com você. Nossa! Que coisa nobre. Olha, desculpa, mas isso soa como uma besteira. Ai, mas por que será que eu não tô surpresa? Até aqui eu tomo um golpe. Então você... Mas na real, eu tô bem surpresa, sim. Mas por que será que o Ivan não me disse nada? Por que será que ele deixou isso acontecer? Pra falar a verdade, ele tentou impedir. Mas depois do funeral, simplesmente não conseguiu. E quer saber, eu não vou reagir às suas provocações. Eu só tenho uma pergunta pra te fazer. Você que mandou o último relatório financeiro? Que diferença faz quem enviou? Eu preparei, tá? Eu só não enviei por conta do funeral. Então foi a Paulina? Provavelmente. Por que? Tem algo errado com ele? É o que eu tô tentando descobrir. Vamos fazer assim. Eu vou enviar pra você do jeito que ele foi enviado lá pra cima. Você dá uma olhada e verifica. E outra coisa. Se não quer falar comigo, tudo bem. Fala com o Petrovich. Oi, Sergei. Vocês já chegaram? Eu já vou. Beleza, pode me mandar. Ana Sergeyevna, você tá indo embora? Ah, sim. E os eclairs, você pediu? Eu tinha esquecido. Peraí. Aqui, por favor. Ah, é muito. Não. Depois a gente resolve isso, tá? Então leva com você. Pode oferecer ao seu novo chefe. Eu te dou toda a certeza que ele vai gostar. Aliás, há quanto tempo ele tá aqui, hein? Desde o começo da semana. A Paulina não te contou? Ótima pergunta. Não, ela não contou. Bom, boa sorte com seu novo chefe. Então você não vai voltar mais? Ai. Boa tarde. Vamos? Só um segundo, tá? Oi, Paulina. Não, espera. Fala com mais calma pra eu poder te entender. O Sasha sumiu. Por favor, encontra o Antônio. Ele tá no tribunal. O telefone tá desligado. Tá bom. Amiga, eu tô indo, mas não incomoda o Antônio porque eu tenho uma ideia bem melhor. É pelo que tá aparecendo, é um problema de novo. É de uma amiga. O filho dela fugiu. Ô, Sergei, pode colocar ele na lista dos desaparecidos? Ana Sergeyevna, quer que eu chame um helicóptero também? Tá bom. No caminho você me conta. Vamos pra casa da sua amiga. Ah, senhor Oleg, Fala. a Ana Sergeyevna pediu pra entregar isso. Nossa. Hoje a Ana tá uma simpatia. Ela só esqueceu que eu não como doce. Vai lá, oferece pras meninas. E remarque os compromissos de hoje do Ivan. Tudo bem. Ah, posso perguntar uma coisa? Pode. A Ana Sergeyevna não vai mais trabalhar aqui? Espero que sim. E por que a pergunta? Ela te falou alguma coisa? Não, pelo contrário. É por isso que eu estou perguntando. Tudo bem. Então, o que você sabe sobre o filho da sua amiga? Sasha é Alexander Danilo, de 10 anos. Mora com a avó, que é a mãe da Paulina. Ela se chama Svetlana Alexeyevna. Ela é aposentada e ex-cirurgiã. E os pais do Sasha, bom, são
A Paulina e o Yuri. E eles se divorciaram há uns 7 anos. E até onde eu sei, o Yuri não participa em nada da criação do Sasha. Ela sempre vai nos finais de semana pra casa da mãe ou leva ele pra casa dela. E nas férias também. Eu entendi. Então envolver o pai é inútil, já que eles não se falam, né? O garoto dificilmente fugiria pra lá. É, provavelmente. Ok. O resto a gente descobre lá. E sobre o que você queria falar comigo? Bom, sobre a Luba, a situação dela também não é fácil, então vamos por partes, tá? Primeiro resolvemos o caso do menino, depois o resto. Mas ela está bem, está no hospital sob cuidados. Os médicos disseram que vai ficar lá por mais uns dias. Aham, eu entendi. Acorda, meu bem. Vamos tomar vitaminas agora. Doutor Igor? Sim. Ah, querida, o que houve? Já passamos por isso tantas vezes. Dá como sempre o lado esquerdo? No começo sim, mas agora o corpo todo dói. Vamos dar um jeito nisso. Vem cá, vamos deitar um pouco do lado direito. Assim. Isso aqui. Me traz um termômetro e um paracetamol. E passe no quarto 6 para ver como está a Smirnova. Claro que sim. Enquanto isso, vamos conversar. Lubachenka, só precisamos aguentar mais 2 semanas. Depois não será mais tão crítico, mesmo se tiver que fazer uma cesariana. Obrigada, Igor Dmitrievich. Você é tão bom comigo. Eu vou me esforçar para aguentar. É que você lembra minha filha. Ela também era médica, como você? Não, ela faleceu. Mas vamos lá. Me conta o que é que está acontecendo com você. Dá pra ver que você não está bem. Ai, oi, Paulina. Esse é o Sergei, o investigador que eu te falei. Boa tarde. Oi, boa tarde. Ele vai te ajudar, é só contar. Ai, o que eu posso contar? Eu e a minha mãe, a gente estava no quarto dela. E então o Sasha foi pro quarto dele se trocar. Fui olhar e ele não estava mais. E o telefone dele tá desligado. Certo. Vamos por partes, idealmente, claro, com a sua mãe junto. Pelo que entendi, ela mora com o menino o tempo todo. Deve saber melhor onde ele pode estar, onde ele poderia ter ido. A minha mãe foi procurar na casa de um amigo dele, mora aqui perto. Já deve estar voltando. Beleza. Vamos dar uma olhada no quarto dele, ver se falta alguma coisa. Claro, é por aqui. Olha, ele pode ter ido jogar futebol com os amigos, só isso, sabe? Bom, é aqui. Podem entrar. Obrigado. Paulina, por favor, dê uma olhada com atenção antes de entrar em pânico e colocar ele na lista de desaparecidos. Vamos descartar as opções mais simples. Mas eu nem conheço aqui direito. A minha mãe perceberia mais rápido. Porque é ela que arruma as coisas aqui. Entendi. E sobre o que estava vestindo, você se lembra? Uma jaqueta laranja, um gorro. Eu nem lembro. Eu não fiquei reparando na roupa que o menino estava usando. A minha mãe, ela deve saber. Paulina, então, ele fugiu depois que você chegou? Isso. E teve algum conflito? Você brigou com ele por alguma coisa? Até parece. Eu mal consegui falar 2 palavras com o moleque. Talvez tenha sido a minha mãe. Ela foi no quarto dele depois. Ele não estava na casa do Artyom. E também não ligou pra ele. Olá, Ania. Oi. Boa tarde. Perguntei pros vizinhos, ninguém viu ele. Meu Deus, por que você veio aqui? Dona Svetlana, não se preocupa, tá? Ele vai aparecer. Só fica tranquila.
O Sergei trabalha no comitê de investigação e ele precisa de uma fotinho do Sasha. E também seria bom entender o que poderia ter motivado a fuga. Aqui está. Quem mais poderia ter motivado? Então, Yegor Dmitrovich, eu não tenho tempo para ficar deitada. Eu preciso encontrar uma casa. Senão, onde é que eu vou morar com o bebê? É complicado. Mas eu não posso te dar alta nesse estado. Só mais uns 3 dias e se tudo correr bem, aí eu te libero. Enquanto isso, vou ver com os meus vizinhos. Vamos dar um jeito. Não se preocupe. Muito obrigada, mas... Sem mais nem menos. Não discuta. Avdeyev Sergei Gennadievich, investigador do comitê. Ele pediu para avisar quando você me desse alta. Por quê? Não sei. Se importa se eu ligar pra ele? Pode ligar. Eu vou chamar a Olga pra medir a sua pressão. E sem heroísmo, por favor. Qualquer coisa, é só me chamar, combinado? Obrigada. Eu já volto. Ai, dona Svetlana. Não se preocupa. Ele vai aparecer. A senhora vai ver. Certo, vamos conferir se anotei tudo certo. Então, jaqueta laranja, gorro marrom, mochila azul com zíper. Certo? A altura 1,46, cabelo castanho, olhos castanhos e usava óculos, certo? Correto. Na foto que mandei pra você pelo celular, ele tá exatamente com essa roupa. Ok, fiquem em casa. Se ele aparecer, me avisem imediatamente, tudo bem? Vou envolver a delegacia local e alguns conhecidos no trânsito. Não se preocupem, vamos encontrar ele, vai dar certo. Talvez devêssemos avisar o Yuri. Ele tem contatos, é influente, talvez possa mandar alguém para procurar. Não sei não. Se ele não se interessa pelo garoto, será que ele vai querer? E quando foi a última vez que ele viu Sasha? 3 dias atrás, quando veio aqui. Trouxe uma vara de pesca super moderna. Disse que assim que tivesse um tempinho, ia levar ele para pescar juntos. O Sasha se apaixonou por pesca na casa de campo. A Paulina falava... Ela vai te contar. Sergei, espera, eu vou com você. Ou eu vou acabar enlouquecendo aqui.
Alô? Ah, Mikhail Petrovich, tudo bem? Não reconheci. Vai ficar rico, hein? Ah, não. Não precisa chamar ninguém. Eu mesmo resolvo isso. Tá bom. Uhum. Olá, desculpa, Sr. Oleg. Nós estávamos aqui falando... Não. Fiquem à vontade. Aproveitem, sem problemas. Se alguma coisa importante acontecer, me liga que eu volto. Uhum. Tá bom. O que foi? O quê? Vai dizer que a gente fez bagunça no local de trabalho. Quando Ivan Petrovich decidiu sair, ficou bagunçado mesmo. Aliás, você deveria pensar bem se é mesmo necessário mudar. Esse Goncharov, na minha opinião, é bem tranquilo. E talvez a Ana não volte mais. Tá brincando? Estou te dizendo. Ela ficou ofendida porque perdeu a promoção? Eu não sei bem. Me parece que ela tinha alguma coisa com esse Goncharov no passado. E como você sabe disso? Olha só. A Paulina disse que conhece ele há muito tempo. E foi a Paulina que trouxe a Ana para o trabalho. Podia muito bem ter apresentado os dois. E depois... Goncharov reagiu de um jeito meio estranho a Ana. E depois da conversa deles, a Ana ficou toda nervosa. E agora o principal. A Paulina não contou para ela que temos um novo diretor e que esse diretor é o Goncharov. Ana, por que você não me contou sobre o Goncharov? Bom, é porque no início eu nem entendi o que ele estava fazendo aqui. Me desculpa, amiga. É que você não estava legal, né? Mesmo assim, você insistiu para eu voltar ao trabalho, né? Ana, sinceramente, depois do funeral você ficou meio fora de si. E eu pensei que talvez terapia de choque pudesse te ajudar. Desculpa, mas eu não te entendi. Sabe como é, né? Você veria o Goncharov. Ia se distrair, talvez. Sei lá, combater fogo com fogo, sabe? Ô, Paulina, você escutou o que você acabou de dizer? Eu acabei de enterrar o meu marido, eu encontro a pessoa que me abandonou no momento mais difícil. Isso é combater fogo com fogo? Não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Amiga, me desculpa, eu não pensei direito. Quer dizer, eu pensei, mas de um jeito bobo, né? Você sabe que não foi por mal. Eu só queria te ajudar. Tá tudo bem, já passou. E como foi? Vocês conversaram sobre o quê? Olha só quem chegou. A sua mamãe te ligou? O que Svetlana tem a ver com isso? Foi o Sasha quem me ligou de manhã, mas eu estava numa reunião e não pude atender. Agora eu não consigo mais falar com ele. Será que ficou chateado? Desligou o telefone? Ele está em casa? Oi, Yuri. E sobre o que vocês falaram? Por que ele ficaria assim tão chateado? Por que ele ficaria chateado? O que está acontecendo? Cadê o Sasha? Onde ele está? Ele saiu de casa. Oi. Como é que tá, hein, Oleg? Tudo bem? Bem. A porta, a vara de pescar. Obrigado. Sasha! 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 Tio Oleg? Tio Oleg! Tio Oleg, que bom que você veio! Você quer me assustar, menino? Se o vizinho não tivesse ligado dizendo que a porta estava aberta, como é que eu ia te encontrar? Foi você mesmo que me mostrou onde estava a chave reserva. E o que tem a ver a chave? Você não ia pescar, Sasha? Nem pensou que eu não poderia estar aqui? Tio Oleg, me leva pra sua casa. Eu saí de casa. Então é isso. Agora tudo faz sentido. 1 minuto. Foi só isso que o seu filho te pediu e você não conseguiu dar pra ele. 1 minuto eu achei, sim. E depois eu liguei de novo como eu prometi, só que ele não atendeu. Ô, Paulina, Yuri, por favor, agora não é hora de discutir quem tá certo. Temos que encontrar o Sasha.
O Sergei não ligou. Então a polícia ainda não tem informações. Você já avisou a polícia? Você tem ideia do que significa isso? Eles passam tudo para os serviços sociais e o menino vai para o cadastro da polícia. Quer que a gente seja arrastado por todos os órgãos. Yuri, calma, poxa, ninguém aqui registrou uma queixa. Eu só pedi ajuda para um investigador conhecido. E agora não é hora de discutir. Nós temos que entender por que o Sasha saiu e onde ele pode estar. Pronto. E aí, já esquentou um pouco? Uhum. Vem, agora senta. Toma um pouco de chá e me conta o que aconteceu. Bem, como sempre, meu pai não tem tempo pra mim, tá sempre ocupado. Aí a minha mãe arrumou um advogado. A minha avó diz que a minha mãe mente o tempo todo, embora ela também minta. Diz que minha mãe tem que trabalhar, mas na verdade nem quer que ela venha aqui. Pra falar bem a verdade, eu ainda não entendi por que foi que você fugiu. O que tem pra entender? Eu não sou útil pra ninguém. Pra avó, o principal é eu fazer a lição e comer. Assim fica mais fácil pra ela arrumar um gato. Não tinha que conferir nem a lição dele. Seria bem mais fácil pra ela. Tá certo. A gente vai resolver com a vovó. E seus pais, o que fizeram de errado? Eu já falei. Não ligam nem um pouco pra mim. Não ligam, né? De onde vem isso? Foi o meu pai que me deu. Eu contei pra ele que fomos pescar juntos. Aí ele... Deu de presente, né? Ou seja, ouviu que você estava precisando de algo, arrumou tempo, oportunidade e te deu isso aqui. Então não é que não ligam tanto assim. Bom, e quanto ao senhor? O senhor pensa neles? Na vovó e na mamãe? Você tá aqui sentado comigo, tomando chá, e eles estão lá enlouquecendo. Não sabem o que fazer e nem onde você tá. Tudo bem. Olha só, eu não vou criar você. E nem dar lição de moral. Só que se você pensar da próxima vez que é um incômodo pra todo mundo e que ninguém se importa com você, você me liga antes, viu? Aí a gente pode resolver isso junto. Por enquanto, deixa eu avisar todo mundo que tá tudo bem. O Goncharov tá querendo conversar. Vai esperar sentado. Mas isso pode ser relacionado ao trabalho. E daí? O expediente já acabou, ele que se vire. Como assim relacionado ao trabalho? Eu não entendi. É aquele Goncharov, amigo de infância? É, agora ele é nosso diretor. É. Agora a diversão vai ser garantida. Isso não vai ser chato, não é mesmo? Yuri, eu não tô entendendo. Não liga pra esse babaca. Seu filho desapareceu, mas você prefere ficar aí falando besteira. Olha eles ali. Ela não tá se sentindo bem. Mãe, como você tá? Calma, calma. Eu sou o Yuri. O pai do Sasha. Muito prazer, Sergei. Eu tinha tanta esperança que quando viéssemos ele já estaria aqui. Enfim, o Sasha foi visto em uma das câmeras. Estava indo em direção ao farol com uma mochila e uma vara de pescar. A polícia local foi até lá, mas ele não estava lá. Lá tem uma trilha que pode levar até nossas casas. Pode ser que ele tenha fugido pra lá? Isso também verificamos. O segurança disse que não viu ele. É, mesmo assim eu vou lá verificar. Ai, Não se preocupe, vamos encontrar. ai, meu Deus. Yuri, espera aí. Vamos lá. Tá aqui, ó. Ó o fugitivo aqui, gente. Fala que não vai mais fazer isso, hein?
Olha aqui. Você é um grande idiota. Assustou todo mundo. Onde você tava? Tava no farol, não é? Agora a gente vai acalmar a vovó porque ela tá de cama de tanta preocupação. Ai, tem algo me dizendo que você não foi lá por acaso. Pois é, talvez. O Sasha vai contar tudo pra vocês. Então, tudo bem. Eu vou ligar pra cancelarem a busca, tá bom? Eu não sabia que você conhecia o Sasha. Bom, na verdade a gente é meio que vizinho aqui. Eu costumo vir bastante pra cá no verão. A Paulina não me contou nada. Bom, a Paulina vem de vez em quando pra cá, então talvez ela não soubesse. Tô indo embora, tá? Obrigada pelo Sasha. E aí, vamos dar tchau? Não, agora não é hora pra isso. Bom, vamos embora então. Tá. Eu deixei eles lá sozinhos. A minha mãe chorando e o Sasha se arrependendo. Uma cena de partir o coração. É, e você não aguenta isso, com certeza. Ah, Yuri, para de ser mala. Só uma pergunta. Apresentou o Sasha para Goncharov? Ai, por que eu faria isso? Só soube hoje, e daí? Por quê? Nada demais. Só que tudo está se encaixando, né? O verão inteiro, meu filho foi amigo do vizinho, que inesperadamente é o tal do Goncharov, que agora se revela sendo o novo diretor de vocês. Eu só consigo pensar numa coisa. Você teve um dedo nisso. Yuri, discute isso com a minha mãe, por favor. As minhas supostas intrigas são o tema favorito dela e eu não quero te decepcionar, mas a nomeação para diretor não teve nada a ver comigo. Bom, e você, meu querido? Fez as pazes com a vovó? Ela falou que vai ter que descansar. Muito bem, garoto. Vai comer um chocolate, vai. Olá? Tá procurando por alguém? Eu... É pra mim. Antônio, como você conseguiu me encontrar aqui? Eu chamei um táxi pra você hoje à tarde. Lembrei do endereço. Você mandou a mensagem dizendo que seu filho tinha sumido? Já apareceu, graças a Deus. Eu só esqueci de te avisar. Então vamos nessa? Vamos lá. Antônio, vamos dar uma voltinha? Filho, oferece biscoito pra vovó, vai lá. É que eu não tava no meu estado normal. O Sasha acabou de aparecer. E daí eu não consegui te avisar a tempo. Eu achei que quando você saísse ia me ligar. Eu ouvi sua mensagem e achei melhor vir pessoalmente. O principal é que seu filho está bem. Sim. E quem é ele? Esse? É só um conhecido. Me ajudou a encontrar o Sasha. Ele fugiu pra casa de campo, então graças a Deus acabou tudo bem. Pelo que entendi, agora não é o melhor momento para conhecer o Sasha. Pois é. E você, vai ficar com ele hoje? Vou ficar com ele. Mas eu sou muito grata pela sua ajuda. Então eu vou indo. A gente se fala. Até logo. Até. Ana Sergeyevna, você ficou quieto o caminho todo.
Parece que tudo acabou bem, não foi? O que te preocupa? Nada. Só foi um dia longo. Um dia cheio de insinuações. Cheio de coisas não ditas, mas você queria conversar comigo, me pediu um conselho e no final passamos o dia lidando com os meus problemas. Tá tudo bem, eu tirei parte das férias, não se preocupe. Eu queria pedir um conselho sobre a Luba. O médico dela me ligou hoje, mas eu não consegui responder. Agora já é tarde para retornar a ligação. Então amanhã de manhã eu vou lá falar com ele e depois eu posso ir até você. Tá bom. Descanse. Eu e o papai decidimos que você não vai à escola amanhã. Eu mesma vou ligar para a professora pela manhã. Vai contar que eu fugi? Não, claro que não. Eu só vou dizer que você tá um pouco doente. Mas não é certo mentir. Não é mesmo. Mas às vezes, infelizmente, não tem jeito. E você, por exemplo? Por que não me contou que é amigo do tio Oleg? Eu só... Bem, um dia eu acabei ouvindo eles conversando com a vovó, sabe? E percebi que você não é mais amiga dele. Então eu só não queria te magoar. Você não quis me magoar. Eu entendi, meu amor. Durma bem, meu menino cuidadoso. Vai ficar tudo bem com a gente, meu amor. Não duvide disso. Só é uma pena que o seu pai nunca vai te ver. Mas tenho certeza que você vai ser igualzinho a ele. Você vai ser bonito, inteligente e bondoso. Alô? Você ainda tá dormindo? Desculpa, eu achei que você já estava se arrumando pro trabalho. Não, é que ontem você e o Goncharov estavam assim, tão próximos, e depois você saiu discretamente, sem se despedir. Ai, não, eu não fui lá. E como tá a sua mãe? Ótima, obrigada por perguntar. Já começou a me encher logo cedo porque eu não mandei o Sasha pra escola, por um dia. Eu quero ficar com ele hoje. E é por isso que eu tô ligando pra te avisar que eu não vou poder ir ao trabalho hoje. Mas eu tava pensando que o Goncharov com certeza te convenceu a sair, Ai, né? Paulina, nós não falamos de trabalho, tá? Eu só agradeci pelo Sasha e o Sergei e eu fomos embora. E eu não planejo voltar agora ao trabalho. Ah, entendi. Então até mais, amiga. Tenha um bom dia. Até. É o Sergei Gennadievich? Sim, bom dia.
Oi, eu sou Igor Dmitrievich. Eu te liguei ontem. Muito prazer. Desculpe, eu não consegui atender. O senhor tá falando de Samokina? Isso. Me fala uma coisa. Qual o seu interesse na Luba? Eu sei onde trabalha. Igor Dmitrievich, não se preocupe. Não há nenhuma queixa contra a Lyuba Fedorovna por parte das autoridades. Eu estou tentando ajudar ela. Eu acompanho a Luba desde o início da sua gravidez. O caso é bem complicado. Olá, Igor Dmitrievich. Oi, como vai? E como ela está agora? Agora está tudo bem. Bem dentro do possível pro caso dela. O que me preocupa é onde ela vai ficar quando sair do hospital. Ela e o bebê vão precisar de acompanhamentos por um tempo. E seria melhor se não houvesse nem discussões, nem queixas. Espera, que tipo de discussões ou queixas? Você sabe da situação dela. O pai do bebê morreu. E agora apareceu a viúva dele. Igor, quanto à viúva, pode ficar tranquilo. Não haverá discussões ou queixas dela. Eu te prometo isso. E ao local onde eles vão ficar, eu também vou tentar arranjar. Depois da nossa conversa sobre a Polina, eu não consegui me acalmar, sabia, amiga? Eu liguei pra Levitina Mikhailovna, que já foi nossa financeira. Então, na verdade, não foi a Polina que trouxe a Ana, mas foi exatamente o contrário. A Levitina passou todos os negócios pra Ana antes de se aposentar. Você tá muito agitada. Qual é a diferença? Eu tava falando de outra coisa. Olha, me irrita profundamente quando as pessoas... Quando alguém mente assim de forma tão descarada. Fala sério, não entendo. Olá. Essa Polina disse que a Ana estava armando pra ela, é isso? Sim, foi ela mesma que me falou. Bom, acho que não é bem assim, amiga. Ela não é desse jeito. As meninas da contabilidade disseram que ela pode armar pra quem quiser. E por que tá me falando isso? Olha só, amiga, não é que eu não tenho interesse, viu? Eu nem falo com ela. Mas eu achei melhor te avisar. Vê se fica esperta, tá bom? Para que ela não me substitua e ocupe o meu alto cargo de secretária. Muito obrigada. Você se lembra que no mês passado você estava tratando de uma solução pré-judicial? Não temos mais queixas contra nós. Preciso do nome e contato do advogado da outra parte. Não, eu não estou desistindo dos seus serviços. Isso é para um caso pessoal. Obrigado. Eu te aguardo. Nossa, essa maluca da tia Kátia tem que ser isolada da sociedade. Como ela pode inventar uma coisa dessa? E colocar uma mulher grávida pra fora antes do parto? Como assim, gente? Anna Sergeyevna, não se preocupe, eu já resolvi tudo. Eu tenho um apartamento, quase não moro lá. Só vou dormir. Vou contratar uma empresa de limpeza, eles vão arrumar e limpar tudo. O que? Eu não entendi. Bem, elas podem ficar lá com o bebê por um tempo. Ah, então você tem parentes, né? Na verdade, não. Eu sou de orfanato sozinho, mas eu posso pedir aos amigos ou o chefe que me dê um quarto no alojamento. Eu entendi. Acho que eu tenho uma ideia melhor. Vamos transformar esse quarto num quarto de bebê. Como assim? Eu sempre sonhei com uma filha e fizemos esse quarto. E agora esse filho é do Nikolai, então... Na verdade, a Paulina estava certa. E se a Lyuba quiser, ela pode facilmente pedir parte da casa e nós só estamos economizando tempo e esforço. Anna Sergeyevna, eu não acho que a Lyuba vá reivindicar alguma coisa ou tentar tomar algo de você. Eu também não acho. Mas no final das contas, não importa, não é? Nem sei o que te dizer. O importante é que você encontre as palavras certas para Lyuba. E isso tem que ser feito antes do parto. E as coisas da tia Kátia têm que ser transferidas imediatamente. Tudo bem, farei isso. Eu só acho que seria melhor você não aparecer lá. Eu vou com o médico dela, vou ligar para ele. Ele provavelmente vai estar no trabalho até o final do dia. E você, tem planos para a noite? Onde você estará? Não tenho planos. Só a vontade de entender o que mais eu tô perdendo por aqui. Não fica triste, tá? No próximo final de semana eu venho te visitar. Mas o papai queria me levar pra casa dele no fim de semana. Tudo bem.
Eu vou ligar pra ele, a gente combina e depois eu te conto o que a gente decidiu. Então eu já vou indo, mamãe. Qualquer coisa me liga, tá? Vovó, adivinha? A mãe também sabe onde estão as chaves da casa de campo do tio Oleg. E como você descobriu isso com a mamãe? Bem, ela começou a me perguntar como eu fui pra lá, sabe? E falou, as chaves ainda estão sob a pedra? Acredita que quando eles e o tio Oleg eram jovens, as chaves estavam no mesmo lugar? Uhum. Vovó, se eles eram tão amigos, por que a mamãe e o tio Oleg nunca se casaram? Porque o tio Oleg se apaixonou pela tia Ana. E por que eles nunca se casaram? Ninguém nunca entendeu isso. Você está se comportando como uma vovó na praça. Quem namora quem e por quê? Mas é interessante. Sim, é interessante. Que bom que você veio. Eu não queria falar tudo pelo telefone e nós não conseguíamos nos encontrar. Ai, seu Ivan, por favor, não me faça esperar mais. Conta logo. Nós estamos trabalhando juntos há 15 anos e eu sei que deve ter alguma razão muito importante pra você estar quebrando os nossos últimos acordos. No dia em que o Nikolai morreu, você deveria ter enviado o relatório financeiro para a matriz. Sim, eu preparei tudo. Mas não consegui enviar a tempo. Sim, eu sabia disso. O relatório foi enviado no dia seguinte. E no processo final, sem conferir, colocaram o relatório no documento do edital do concurso. E claro que perdemos a licitação. Nossos documentos nem foram aceitos por causa da discrepância nos dados financeiros. Não, espera. Como isso foi acontecer? Vamos nos sentar. Então, a empresa que venceu a licitação foi a que o Nikolai trabalhava. E como pode imaginar, a direção logo concluiu que você nos traiu. Que você armou tudo junto com o seu marido. Que recebeu suborno, que tramou contra a gente e assim por diante. Mas graças ao Oleg, que tomou partido e não deixou eles se precipitarem nas decisões. E eles decidiram não fazer uma investigação interna. Por favor, sente-se. Ele disse que ele mesmo resolveria tudo. Mas e por que o Goncharov? Porque já faz alguns anos que eu falei sobre sair. E foi a ele que ofereceram o meu lugar. Porém, ele sempre recusou. Por quê? Por sua causa. Ele disse que você provavelmente não gostaria de trabalhar com ele. Mas nessa situação, nós não tínhamos outra opção. Mas vocês poderiam ter me contado tudo de uma vez. Quando? Logo de cara? Tudo ficou claro no dia seguinte, a morte do Nikolai. Nós precisávamos agir rapidamente. E seria difícil você conseguir. Além disso... O quê? Não queríamos que a Paulina soubesse, pelo menos por enquanto. Ela não deixava ninguém chegar perto de você. Ou seja, já decidiram desde o começo que a culpa era da Paulina? Não tinha outra pessoa. E por que ela faria isso? Eu também não faço ideia. Você deveria ter conversado com o Oleg.
A Melhor Amiga. Episódio 4. Eu te asseguro, o seu caso não é diferente dos outros por aí. Nosso próximo passo é a apelação. E eu acho que tudo vai terminar bem. Muito obrigada, Antônio Alexandrovitch. Tudo de bom pra você. Até logo. Antônio Alexandrovitch? Sim, o que houve? Venha comigo, querem falar com você. Como assim? Não se preocupe, não vai demorar. A pergunta, eu suponho, é retórica, né? Sente-se. Olá, Yuri Vitalievich. Boa tarde, Antônio Alexandrovitch. Confesso, é lisonjeiro. Eu entendo que foi fácil descobrir quem eu sou e como eu me chamo. Você é uma pessoa conhecida na cidade. E eu tenho uma boa memória visual. Lembrei onde nos encontramos. Entendi. E qual é o seu interesse comigo? Bom, é algo pessoal e eu espero que você compreenda. Qual é a questão? Ligação de Paulina. Ligue para ela depois da nossa conversa. A senhora já escolheu alguma coisa? Não. Se eu precisar de alguma coisa, pode deixar que eu chamo. Enfim, eu quero levar o Sasha comigo. Não vou impedir, com certeza. Bom, isso já é algo. Eu preciso de uma coisa de você. Segure a Polina para ela não tomar medidas ativas. Convença ela que é o melhor para o menino e, bom, distraia ela no fim das contas. Bom, primeiro eu gostaria de ouvir os dois lados. Entendo que você é advogado, mas não estamos no tribunal. Então, minha resposta preliminar é sim. Pronto, estamos de acordo. E eu acho que é do seu interesse não contar para Polina sobre a nossa conversa de hoje. Entendido. Tudo de bom. E por que você acha que eu vou aceitar isso? Porque no momento essa é a melhor opção. Olha, nós já resolvemos tudo com o Igor. À noite, ele vai ajudar a levar suas coisas. Claro, o Nikolai me falou que ela é uma pessoa muito boa. Mas é exatamente isso. Não tem nada de estranho aqui. Pode acreditar. Nada. Só o desejo de te ajudar. Acho que sim. Então, nós estamos de acordo? Estamos. O Igor vai passar a noite e, bom, avise essa sua vizinha que vamos pegar as coisas. Tudo bem. Você se importa se eu voltar amanhã? Claro que não. Ele não tá. Passou de manhã, conversou com um cara de TI e saíram juntos pra algum lugar. O que você queria? Sabe com quem acabei de cruzar no corredor? Com a Ana. Isso é sério? Uhum. Ela tava com cara de poucos amigos. Dei um oizinho, ela só acenou e se trancou no escritório. A Polina vai adorar essa notícia. Ela já se instalou por lá. Pois é, vou falar pra Ana Servigna onde estão as coisas dela. Vai lá, me conta depois. Ana Sergivna, desculpa, a senhora precisa de alguma ajuda? Não, obrigada, Cristina. É que a Paulina Evgenieva trouxe umas coisas suas, documentos ou itens pessoais. Acho que eram umas 2 caixas. Ela deixou essas coisas todas lá na contabilidade. Bom, aí eu pensei... É estranho. Bem, vamos lá dar uma olhada juntos. Vamos.
Oi? Oi, querido. Desculpa, eu me atrasei um pouco. Já almoçou? Não, tava te esperando. E você, tá tão estranho? Aconteceu alguma coisa? O quê? Ah, desculpa. O caso foi complicado. Ainda não consegui desligar. Me diz, eu tô entendendo certo? Ontem, na sua mãe, aquele... era o pai do seu filho? Gostariam de pedir algo? Sim. A salada do chefe. Pra mim, mais um chá, por favor. Sim, mas como você percebeu? Ah, sei lá. Pelos sinais, digamos assim... do jeito que eles olhavam pro outro. Dava pra ver que... ele não era um estranho pro menino. Ana! Ana! Tudo bem? Olá. Arrumando tudo? Arrumando as minhas coisas? Não, né? Porque parece que alguém já fez isso por mim. A Paulina? É. E já me avisaram que você colocou ela no meu lugar, tá? Ela se colocou sozinha, na verdade. E eu não assinei nenhuma ordem pra isso. Nem eu, nem o Petrovich. Ah, e tá nem bom. assinaria. Só que ela não faria isso sozinha, né? Quer dizer que você deu esperança pra ela. Ou simplesmente não impedi. Ai, mas por quê? Simplesmente pra você entender como ela realmente se sente sobre você. Eu tenho sim algumas perguntas pra ela. Bom, e ela tem andado meio estranha ultimamente. Ah, é? Ultimamente? Acho que você conhece a expressão amiga da onça. Isso descreve ela. Ontem, quando o Sasha fugiu, eu fui obrigada a ligar pra avisar o Yuri. Apesar que ele nem liga pro filho. Só que você disse que o pai... Eu entendi. Eu me enrolei, falei besteira. Ai. Me desculpa, eu não queria falar aquilo. Acontece que pra ele é como se o menino não existisse. Entendi. Bom apetite. Você queria me dizer algo? Tô ouvindo. Sim. Uma amiga pediu pra perguntar... É de uma situação difícil. É que ela preparou uma surpresa pra uma outra amiga, mas acabou dando errado. A amiga ficou estressada, descobriu que estava grávida e acabou perdendo o bebê. Foi uma surpresa cruel, né? É, mas não foi de propósito. Então foi o quê? Após 15 anos, ela pode ser responsabilizada? Claro que não. Mesmo que tivessem registrado na hora, no máximo teria recebido uma pena leve. Mas que surpresa foi essa? Eu nem sei bem. Não quis ficar perguntando. A Paulina sempre esteve por perto. Tava me ajudando e me apoiando. É, talvez enquanto Nikolai estava vivo ele a segurava. Sei lá, pode ser que ele soubesse algo sobre ela. E ela não podia te prejudicar de verdade. Olha só, isso é muito mais intuição que informação. Eu nem faço ideia do que aconteceu há 15 anos no Farol. Não tô te pressionando, não precisa contar. 15 anos pra mim é um terço da vida. E eu não tô interessado em gastar mais 15 anos da minha vida procurando uma resposta. Será que isso é ainda tão importante pra você? É. E pra você também é. Você passou 15 anos se escondendo. Ou Nikolai te escondia. Tá, mas o que o Nikolai tem a ver com isso? Não, peraí, deixa eu adivinhar. Será que... Oi, Sergei. Sim, posso. Eu vou. Desculpa, mas eu tenho que ir agora, tá? Eu termino o relatório em casa. Toma cuidado com a Paulina. Pelo que eu entendi de manhã, você não tem mais nada hoje, né? Podemos Não. ir pra minha casa. Bom, era o que eu planejava de manhã. E? E logo depois do tribunal me deram um caso novo. E infelizmente urgente. Então, desculpa, hoje não vai dar. Mas eu te levo. Vai pro trabalho ou pra casa?
Obrigada, você é tão gentil. Então eu vou visitar a Ana. Oi, Dona Maria. A senhora sabe onde está a Ana? Ela não está em casa e parece que nem ia trabalhar e não está atendendo o telefone. Parece que sua amiga tá se soltando. Esse cara tá todo dia por aqui. Como esse cara é? Ah, é um alto, ombros largos, moreno, bonito. Ah, já entendi. Mas é natural, né? Com o Nicolai ela não conseguiu ter um filho, então... E eu achava que ela era decente. Podia pelo menos esperar um ano por Ai, decência. a senhora tem que entender. Ela já tem 35 anos. O relógio não para de correr. E na primeira tentativa pode não dar certo. Então ela tem que ir pra cima. Sendo casado ou não. Ainda por cima casado? Sim, a Luba me ligou. E eu disse pra ela que, por enquanto, podia ficar na casa da minha irmã. Ela aluga um quarto. E o que a Luba respondeu? Disse que ia pensar. Não tem por que ficar levando as coisas de lá pra cá. Se precisar, minha irmã mesma leva. Entendi. Bom, enquanto a Luba não decide, vamos levar as coisas. Podemos? Assim, Ekaterina. Quer que eu peça pra Luba fazer um boletim de ocorrência e amanhã aparecer aqui com um mandado? Você não precisa me ameaçar. Podem levar tudo. São as coisas dela? São. Mas o dinheiro não vou devolver. Vou transferir direto para a conta da Luba. Isso a senhora resolve com ela. Tá legal. E você pode me dizer quando é que a Luba vai sair de lá? Hoje ela já está melhor. Pode ser até amanhã, se vocês estiverem prontos. Bom, se for amanhã, dá tempo de eu preparar tudo. Pra onde? Deixa por ali, vai. Muito bom. Tá. Bom? E que tal um chá, gente? E aí podemos conversar sobre tudo. Sobre prestar mais atenção em alguns sintomas. E o mais importante, como eu tenho que agir se a Luba passar mal? Eu ligo pra vocês ou eu ligo pra emergência? Vou deixar o meu número para vocês, tá bom? Espero que saiba como agir numa situação de emergência. Sim, eu sei. Svetlana Alessievna, você concorda comigo que o Sasha cresceu. Ele precisa se desenvolver. E o que vocês têm aqui? Bom, o mar, o ar puro, vegetais frescos. Mas eu também moro fora da cidade e eu também compro comida na feira. Aqui ele tá a 5 minutos a pé da escola. Sim, no começo o Sasha vai ter que viajar um pouco. Eu não quero tirá-lo da escola no meio do ano, então... Vamos fazer assim, você e o Sasha se mudam para minha casa, ou depois da escola ele vai até você e de lá o meu motorista busca ele, o que acha? Yura, vou atrapalhar você lá. Você é jovem. Vai querer se casar. E aí é a sogra vagando pela casa. Não é a sogra. É a avó amada do meu filho. Tem diferença? Eu... Está aqui. Veja se entende. Sim, seguir. Sim, tudo tá legível. E ainda falo mal da caligrafia dos médicos. Eu fiz o meu melhor. Muito obrigado pelo chá, mas amanhã acordo cedo, então eu já vou indo. Obrigado. Se precisarem de algo, é só me ligarem. Até logo. Ai, droga, esqueci completamente. Alô, oi, mãe. Desculpa, eu tava atolada de trabalho. Você ainda tá no trabalho? Sim, a Ana não veio trabalhar de novo e agora eu tenho que dar conta de tudo. Trabalhando dobrado. Como tá o Sasha? Tá dormindo. Ontem correu muito. Hoje faltou à escola, teve que estudar o dobro, ficou exausto. Ah, que ótimo.
E você, como você tá? Bem. Mas quero te perguntar uma coisa. Nas férias você vai levar o Sasha? Nas férias? Ai, mãe, desculpa, eu não sei, eu tô tão atolada de trabalho. Espera, o Yuri não ia levar o Sasha pra passar o fim de semana com ele? Eu vou ligar pra ele agora, vou ver o que ele diz e eu tento dar uma passada aí. Tudo bem, entendi. Então tá, tchau. Você tomou a decisão certa. Está tudo certo. Leve o Sasha. E como ele decidir, assim será. Se ele quiser que eu viva com vocês, então que seja assim. Sobre o que você quer conversar? Bem, mais sobre quem? A respeito da sua amiga, Paulina. Eu não sei o que foi que deu nela. Bom, ela falou coisas ruins sobre nós pra vizinha e... Sem falar que lá no meu trabalho, ela tá tentando tomar o meu lugar. Isso é sério? E ontem mesmo, o Yuri disse uma frase bem estranha. Agora não vai mais ficar entediada. Quando soube que o Oleg voltou. E quem é Oleg? É aquele pra quem o Sasha foi. E é aquele que também me abandonou há 15 anos. Foi a Paulina que me apresentou ao Oleg. Eles eram amigos de infância. Ela dizia que ele era como um irmão mais velho pra ela. E ela até entrou na faculdade que ele terminou. E eu estudava lá também, só que eu era um ano à frente. E quando tudo aquilo aconteceu comigo, aquele colapso, eu tirei uma pausa acadêmica e terminei os estudos junto com a Paulina e com o Nikolai. E eles cuidaram de mim durante todo aquele ano. E onde estava Oleg? Bem, quando isso aconteceu? O Oleg, ele estava se preparando para defender sua tese lá na Casa do Farol. Entendi. Bom, nós combinamos que eu não iria o distrair. Mas foi na época que eu descobri que eu estava grávida. Sim. A primeira a ficar sabendo foi a Paulina. Ela veio me visitar e eu tive o meu primeiro enjoo e ela correu para a farmácia e trouxe um teste. Eu fiquei muito confusa. E eu decidi não contar nada pro Oleg por enquanto. Mas a Paulina insistiu. E o que aconteceu depois? E ela disse que resolveria tudo. Bom, eu cheguei à noite e ela prometeu que o Oleg me buscaria na estação. Ela não ia contar sobre a gravidez, mas ele ia me buscar. Ela ia preparar um jantar especial e... Ninguém veio me buscar. Aí, eu fui até a casa. E lá tinha música tocando e um reflexo romântico pela janela. E quando tem isso, eu pensei em velas acesas e também pensei no que a Paulina me contou.
Mas então ela saiu correndo. Ela estava muito confusa e tentou me afastar. Mas, mesmo assim, eu entrei na casa. E lá tinha muita coisa de mulher espalhada. Eu tentei fugir, a Paulina tentou me segurar, mas eu escapei e eu corri para a estação. E fui atacada por... por 3 caras que tentaram abusar de mim. Mas com um choque eu tive... Eu tive um aborto e... O aborto foi espontâneo. Se não fosse o Colha chamar a ambulância, eu... E o Oleg nunca foi me visitar no hospital. A Paulina disse que ele foi embora para outra cidade. E encontrou outra pessoa. Olha, Ana Sergeyevna, me desculpe, mas tem algo estranho em toda essa história. Então você sabe disso tudo pelas palavras da Paulina, não é isso? Bem, hoje já vimos que ela tem uma imaginação selvagem. Ana Sergeyevna, eu vi como o Oleg olhou para você ontem. Eu acho que você não é indiferente para ele. Vocês têm que conversar. Muito bem. Aqui está, Lubasha. Seja forte. O Sergei vai te levar. A Ana preparou o quarto para sua chegada. Estarei sempre disponível, já sabe. Obrigada, Yegor Dmitrievich. Se não fosse por você... Ah, não há de quê. Você é incrível. E o mais importante, não desista. Quando o bebê nascer, eu serei o primeiro a te parabenizar. Muito obrigada. Tudo bem? Ligo assim que chegarmos. Combinado. Tchau, tchau. Obrigada. Prontinho, agora eu vou te mostrar tudo. Pode vir. Pode ficar à vontade, tá? E é por aqui. E esse aqui é o seu quarto. Olha, muito obrigada. E eu esvaziei o armário para você guardar suas coisas. Tá bom, eu agradeço. E que tal se nós duas nos chamarmos tipo de você? Tem uma sopinha lá no fogão, então eu tô descendo lá. Fica à vontade. Obrigada. Bom, por enquanto é isso. Mas você não vai ficar aqui por muito tempo. Os seus parentes concordaram em devolver o seu apartamento. Muito obrigada. De nada. Bem, eu vou descer. Vou ajudar lá embaixo. Você fica à vontade. Tá, obrigada. Vera! Vera! Alguém esteve no meu escritório? Ah, você tá de visual novo. Sim, Ana Sergeyevna é o escritório dela. Ela pediu para Cristina transferir os últimos dados para o pendrive. Eu acho que ela decidiu trabalhar de casa. O Goncharov tá por aqui?
Não apareceu. Talvez ele tenha decidido trabalhar remotamente com Ana Sergeyevna. Eu não sei. Ana, tudo bom? Disseram que você saiu, mas vai trabalhar de casa? Podia ter avisado, né? A gente tem que se organizar. Bom, eu pedi para as meninas da contabilidade que me mandassem tudo por e-mail. E você, por favor, faça o mesmo, tá? Eu? E não te contaram sobre as mudanças de pessoal? Eu acabei ouvindo algo por cima. Depois discutimos. Tudo bem, eu vou até aí agora. Não precisa vir. É que eu não tô sozinha, então não vai dar pra conversar. Até mais. Desculpa, eu acabei ouvindo a última frase. Se for uma conversa séria e eu estiver atrapalhando, posso sair para dar uma volta. Não. A conversa é meio séria e eu não tô pronta pra ela. Mas podemos almoçar. Tudo bem, então. Eu quero te ajudar. Tá bom. Aqui tem os pratos, ali os talheres, também tem pão. O Sergei ligou. Disse que foi chamado com urgência pro trabalho. Ele não vai vir agora, mas ele vai vir à noite. E fez uma revisão na minha geladeira. E disse que vai comprar mais frutas pra você. Ele é tão carinhoso. Eu fico até meio sem graça. Por minha causa, ele tá tendo tanto trabalho. Mas por algum motivo eu acho que ele gosta muito desse trabalho. Ah, olá. Obrigada por ter vindo. Você me deixou completamente de lado. Não liga, não manda mensagem. Que foi? Por que tá tão tenso? Aconteceu alguma coisa? Tô admirando o seu novo visual. Muito obrigada. Sabe, quando a gente se conheceu, eu ficava feliz com sua vontade de se envolver em tudo e com todos. Eu sou assim mesmo. Não consigo ficar tranquila. Acho que isso tem um nome diferente. Como assim? Sobre o fato da gente se separar. Você vive mentindo. Tenta manipular todo mundo o tempo todo. Até que consegue, mas isso não te impede. Desculpa, mas eu já tenho os meus problemas. O que aconteceu? Será que você pode me explicar? Por quê? Por que explicar? Você vai ouvir só para entender como me machucar mais ou para me usar de maneira mais conveniente? Adeus. Ah, e boa sorte com seu ex. Seu covarde. Obrigada. Eu posso te perguntar? Isso é bem importante pra mim, tá bom? O Nikolai... Ele falou alguma coisa sobre mim? Sim, ele falou. Ele disse que vocês se separaram. E falou que você é muito inteligente e bonita e simplesmente extraordinária. E que ele te amava muito. Não dá pra entender. Também não entendo completamente. Uma vez eu não aguentei e perguntei por que vocês se separaram. E o que ele respondeu? Foi meio estranho. Ele disse que não se constrói felicidade com mentira. Porque dia após dia, ao lado de quem você ama, você lembra que essa felicidade é roubada. E que isso não é justificado pelo fato de que não foi mentira dele. Porque, afinal de contas, ele usou dela. Não sei sobre quem ele estava falando. Ele não falou mais nada. E eu não perguntei. Acho que eu sei de quem ele estava falando.
Mãe, o que tá acontecendo aqui? Você e o Sasha estão indo viajar? Foi o Yuri que sugeriu? Meu Deus. Mudou o penteado de novo? Sim, foi ele. Eu já enviei as coisas que o Sasha vai precisar. Agora estou arrumando as minhas. Arrumando as coisas? Que coisas do Sasha? Por que disso? Hoje, o Yuri levou o Sasha com ele para a casa dele. Ele até me ofereceu para ficar lá se eu quisesse. No começo eu recusei. Mas o Sasha foi e a casa ficou tão vazia. Não, eu não tô entendendo. O que tá acontecendo hoje? É alguma fase da lua? Por que todo mundo quer me apunhalar pelas costas hoje, mãe? Por que você não me disse que o Yuri tava levando o Sasha pra casa dele? Veja quem se acha o centro do mundo. Você só se importa com você e com mais ninguém. Assim como sempre fez na vida. Parece que aconteceu exatamente o que eu te falei desde criança. E uma hora ou outra você teria que lidar com as consequências dos seus atos. Mas o que foi que você me disse, mãe? Você sempre achou que eu sou o pior ser do planeta. Você mentiu, querida. Ninguém mais acredita em você. E ninguém precisa se justificar para você. Não ligue para o Yuri. Ele e o Sasha já foram viajar nas férias. Deixe ele se divertir com o pai. Sinceramente, eu não entendo nada disso. Então, se não gostar, você, por favor, me avise, tá? Olha, não se preocupe, eu gosto de tudo. Eu fico até meio sem graça. Tá. Ah, e eu comprei mais algumas coisas. Mas o melhor é irmos juntos, porque eu realmente não entendo nada disso. Como você tá? Normal. Então vocês conversaram com o Oleg? Não. Eu fui até a casa da Paulina, mas ela não estava por lá. E isso foi bom, porque enquanto eu voltava, eu percebi sem querer quem poderia ter se envolvido nessa história. Bom, aí eu liguei e marquei com ele. Oi. Aconteceu alguma coisa? A sua voz estava diferente? Aconteceu sim, mas não agora. Olha só, durante o velório, eu acabei ouvindo uma parte da sua conversa com a Paulina. E vocês falaram sobre o colho. Dá pra você me falar sobre o que era? Ah, é uma história estranha. Quando o Oleg apareceu, a Paulina e o Nikolai vieram nos parabenizar. Bom, acabaram falando sobre o nome do Oleg. Então decidimos eternizar o nome. Sei lá, afinal ficamos 3 dias sem sair de casa. O seu Oleg tem 14 anos agora? É, sim. E o Nikolai reagiu de forma tão estranha. Algo como menos Olegnovich, mais Oleg. Eu perguntei, do que você tá falando? E ele simplesmente disse, tá tudo bem, depois nos encontraremos de novo. E eu comecei a perguntar, mas ele surtou. Disse, pergunta para a Poliana. Ela te usou em segredo, então ela tem que te explicar. E como vocês foram parar naquela casa dos Goncharov? Ele devia estar lá se preparando para a defesa da dissertação. Sim. Eu acho que foi a Polina que nos convidou. Do nada ela ligou e disse, venham imediatamente. Minha mãe tinha saído por 3 dias. Então chegamos lá e ela nos deu a chave da casa e disse, olha, quando vocês saírem, arrumem tudo depois. Obrigada. Sempre à disposição. Só queria entender o porquê. Oi, pode falar. Oi. O que você ainda lembra daquela noite no farol?
Paulina disse que foi te visitar. Na véspera aí que o Nikolai estava lá. E que vocês estavam juntos. Bom, eu não acreditei, mas fui atrás. Corri pra cidade e te liguei. Você tá lembrada daquele meu celular de flip? Sim. Ele estava sempre descarregado. Nos piores momentos, e aquela vez também. Eu fui até sua casa, fiquei lá ligando e ninguém apareceu. O telefone morreu. Eu voltei pra casa e carreguei. Quando eu voltei, liguei de novo, bati na porta, liguei, até o telefone descarregar de novo. E nem tentou perguntar pra Paulina onde eu tava? Eu tentei. E ela disse... Ela disse pra eu perguntar pro Nikolai. É claro que eu não queria, mas eu fui até ele. Os pais dele que atenderam a porta. E acontece que o Nikolai não estava lá. Disseram que... ele estava na casa de campo com uma amiga. No dia seguinte eu tinha defesa de tese. Eu queria cancelar. Desistir, adiar, mas... meu pai, você lembra? Ele gritou muito. Eu também gritei com ele. A gente brigou feio. Fui me defender, mas não conseguia juntar duas palavras. Ele me cobriu, meu orientador, e me ajudou. Aí no dia seguinte apareceu a Poliana e disse que você pediu pra dizer que não queria me ver. Que tinha feito um aborto. E agora estava com Nikolai. Você acreditou? Não. Eu liguei de novo, você não atendeu, o telefone estava desligado. Comecei a escrever cartas. Tentei mandar pela Poliana, mas ela disse que você rasgava tudo sem ler. Descobri onde o Nikolai estava, em que hospital você estava e eu fui até lá. A sua mãe estava lá e me acusou de tudo. Fez bem, não me deixaram te ver. Fiquei bravo e fui embora da cidade. Depois fiquei sabendo que você se casou com o Nikolai. E foi isso. Agora deixa eu te contar como foi que tudo aconteceu na real, tá? Minha pobre garota. Quanta coisa você teve que aguentar. E você? Vera, chama o chaveiro, por favor. Não consigo abrir a porta do meu escritório. Parece que trocaram a fechadura. Mas por que fariam isso? Eu não sei, não me contaram. Eu só ouvi o Sr. Oleg dando essas ordens. Ah, ele vai ter que me explicar. Eu, no seu lugar, não faria isso. Por quê? Porque a Ana está aí. Ah, isso é ótimo. Vamos conversar. Que ceninha romântica. Como eu perdi tudo isso. É, você perdeu. E mais. Está demitida. Já vou avisando, a decisão não foi minha. E se você quiser, você pode ligar para a sede. Mas não acho que isso ajude. Eu vou escrever. E vou ligar. Pode ter certeza disso. Que foi? Por que você tá me encarando, sua bruaca? Paulina, por quê?
Por que você fez isso comigo? Você não vai provar nada. E mesmo que prove, o prazo de prescrição já passou faz tempo. Eu perguntei pro Antônio, sabe? Então você não vai poder fazer nada comigo, sua trouxa. Mas eu não quero fazer nada, eu quero entender. O que você quer entender? Como é passar a vida amando uma pessoa, pensando nela a cada minuto, viver de encontro em encontro, pra então depois aparecer uma menininha assim e te afastarem como se você fosse nada. Como você pode fazer isso comigo? Meu Deus. Eu odeio você do fundo do coração. Paulina, por favor, pare. Eu sempre te tratei como uma irmã mais nova e você sabe disso. Eu gosto do Sasha como se fosse meu sobrinho. Nunca te dei motivo pra pensar diferente. É verdade. Eu calculei tudo. Eu consegui me livrar dela. Graças ao Nikolai, que caiu nas minhas conversas. Disse que era a única chance dele. Depois ele fez as contas e percebeu que eu que tinha armado tudo. Só que eu não te revelei a história toda. Porque eu sabia que se soubesse a verdade, você deixaria ele. E todo dia te convencia a controlar as emoções, se manter firme. Se soubesse como é patética. Você é uma calculadora ambulante. Uma mulher chata e seca. Uma pessoa insuportável. E você? Por que você voltou pra cá depois de 5 anos? Eu tinha me casado. Até tive um filho. Mas não. Você veio, né? E eu me separei do meu marido só por sua causa. Eu saí daquela casa de campo, mas pra quê à toa? Pra quê? Deus, como eu odeio vocês dois. Vocês dois destruíram toda a minha vida. Com licença, Sr. Oleg. Quer que chame a segurança? Para de cacarejar, Vera. Eu tô cansada de vocês. Petrovich! Ivan Petrovich! Oi! Como vocês estão lindos! E como estou feliz por vocês! Tá aqui, ó, pra você. O que é isso, hã? Mas me digam, como estão todos? E a dona Svetlana disse que ela encontrou alguém lá na internet. Digamos que ela foi conquistar a Europa. Sabe, até que isso é bom. Ela não sabe mesmo outros idiomas, somente o russo, então, quem sabe a Europa até sobreviva. Meus parabéns. Sério, não balança assim. Ele já acordou, olha só. Bom, o cara é normal. Ficou com fome e acordou. Vem, vamos, vem. Vamos lá, vem. Vamos indo. Olha eles lá, estão esperando a gente. Então, conta aí. Foram ao médico? E qual foi o resultado? É uma menina. Ah, que legal. Que bom. Parabéns. Meus parabéns. Vai ser noiva do nosso garoto? Deixa eu ver. Deixa eu tentar. Tem certeza? Posso? É sério? Vamos lá.